Olá, internauta de Mairink e do mundo. Hoje é um dia muito feliz aqui, hein? No aparelho, porque a gente está recebendo mais que um convidado, é um amigo. Uma lembrança boa que eu tenho desse amigo é ter ido no casamento dele. Há muito tempo atrás. Denis Venélio. Glória. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Carlinhos. O eterno... Você, sua esposa, que está me recebendo na sua casa. Aqui é muito bom estar podendo falar com os internautas, estar aqui sempre discutindo coisas boas. É uma pena, né, que a hora que eu falei com você, estava indo para comer pastel lá na sua mãe, né? Aí você mudou de casa. Abortou a ideia. Aí abortou a ideia, mas tudo bem, tá? Eu estou muito bem servido. Então, café. Obrigado por esse café. Tá ótimo. Nada cenográfico, dá pra gente comer à vontade. Não é muito feio, mas garanto que tá bom também. Tá ótimo. Só não vou fazer propaganda porque não tá patrocinando a gente. Por enquanto, viu, padarias? Quem sabe, né? Então, Denis, prazer você estar aqui. Você tem assim, muito conteúdo, muita coisa para falar pra gente. Você passou por 2 mandatos aqui na prefeitura e, assim, deixou um legado importante, mas eu não quero começar por isso. Eu quero começar pela sua história pessoal, profissional, de como você foi parar na política, porque você não nasceu político, você teve uma carreira empresário, enfim, começa falando pra gente. Na verdade, eu nasci em São Paulo, né? 1 ano e meio eu fui embora para a cidade de Monte Alto. Lá eu fiquei até os 18 anos. Eu com 13 anos, meu pai já tinha lá era baixo, churrascaria. Antigamente churrascaria era um topo, né? Com os buracos, você com um espetão no meio, né? Não é que nem é hoje, rodízio, não existe. Você pedia lá. E eu servia a mesa, era garçom, cozinheiro. E o meu irmão trabalhava no Banco Bamerinos, na época. Ele era técnico agropecuário. E ele me chamou para fazer um teste na cidade de Mairink, que eu não sabia onde era, porque estava em Monte Alto, era outra região. Para ser, na época, era auxiliar de escritório. Bom, eu peguei e vim para cá. Entrei no Banco Bamerinos, onde até na época eu inaugurei a biblioteca, ali na esquina. Sim, estamos pertinho. E acabei morando num quartinho ali em cima, ali eu fui crescendo, Bamerinos, fui crescendo. Virei assistente de gerente, tinha a Terezinha Zini, que ainda é, né? Aquele MyLink, né? Aí virei subgerente, aí me convidaram para ser gerente geral na cidade de Itu. Aí fui para Itu, lá fiquei em Itu. De Itu mandaram eu ser gerente geral em Alphaville. Fui para Alphaville. Só que a Alphaville já mudou o formato. A Alphaville era corporate, era contas Prime, era plataforma. E aí veio lá tinha, que ainda tem até hoje, né, que era a Central Administrativa do Banco de Crédito Nacional, BCN. Só mexer com operações de câmbio, né? E todas essas operações de mercantis. E eles que compraram meu passe. Eu falo que o passe que comprava passe mesmo, né? Porque a gente tinha uma carteira, né? Que a gente falava que era o ativo que a gente tinha. E eles vinham, ofereciam 10, 20 salários que você ganhava, para levar você embora. E eu acabei fazendo um acordo do Bamerinos e saí e fui para o BCN. Do BCN eu fui para Líbero Badaró. E aí Boa Vista foi onde o Bradesco acabou comprando o BCN. Eu teria que voltar para ser gerente de agência. E eu tinha na época comprado para o meu irmão lá em Santa Rosa do Viterbo, que a gente já era graxaria, que a gente chama. O pessoal vê esses caminhões cabritando osso nos açougues aí, né? Raspa de carne, pedaço, canelão, né? E é o sabonete que a gente toma banho todo dia. Né? Então era um mercado que eu falo que eu já era, fazia coleta seletiva, mas de açougue. Né? Profissional enorme. E aí a gente ali ficou, e quando eu saí de lá eu falei, caramba, eu vou ver como é essa empresa. Meu irmão falou que é legal, né? Fomos lá, já pegava Ribeirão Preto, Sertãozinho, e tinha o pessoal da graxaria em São Paulo, que nós pegávamos as piruas Kombi, tinham bombas, né? Bombonas grandes, que pegavam o óleo de fritura de McDonald's e tudo, que é tudo reutilizado. E fui lá e vi que o negócio era legal. Tanto é que eu fui depois de mais de 20 anos de banco, imagina, eu não tinha um tênis, tinha um tênis, um agasalho, que é o que a gente corria de vez em quando, virava ela, MyLink, ele ficava por aqui. Exercícios. Então, mas não tinha uma rotina, até calça jeans, porque a gente só entrava no shopping para comprar. Terno de cassino italiano, abotoador, uma caneta Montblanc, porque, né, era... Senão não tinha nem respeito. Era assim. Então você olhava o guarda-roupa, aquele negócio doido, né? Aí fui para lá. Fiquei lá e montei o escritório em frente onde era a Caixa Econômica estadual. E fiquei aqui. A Rosalba até era gerente da Caixa Econômica.
E ali fica ali, com a amizade com todo mundo, sempre gostando de uma sauna no Casme, própria quartinho da Lapa, a Maria Cândida, minha melhor amiga, minha madrinha, a gente sempre no meio, né, no conservatório, né, com a minha ex-esposa Silvia, chegou a trabalhar lá. Isso aí foi em 80, 81. Bom, e aí eu vim pro Casme. O Arquim, não, tem que ser presidente, tem que ser presidente, tem que ser presidente, para pegar, para vir aí presidente do Casme. Fui ser presidente do Casme, um saudoso do filho lá me ajudou e fui ser presidente do Casme. E lá, logo em sequência, já vieram falar para mim, olha, a água do Mairink vai ser privatizada. E aí? Aí o Casme vai quebrar, porque já está quebrado, não tem dinheiro, porque aquele dinheiro era a CRM, que era o clube rico, e o Casme era o clube pobre, né? Tinha um salãozinho bem perto da sua casa aqui na frente. Os papéis estavam invertidos. Era invertido. E ainda, né, minha amiga, que Deus o tenha, não, que Deus o tenha mesmo, porque eu adoro ela, está viva até hoje, que é a Célia Zapparoli, que ela fazia parte da diretoria social deles, vão fazer o carnaval. A gente tem que levantar dinheiro para esse clube. Eu falei, não tem dinheiro de fazer o salão lá embaixo destruído aqui, não dá. Vamos falar com o SRM, vamos ver se eles fazem parceria com a gente. E vamos lá, falando, tá o Zé Maria lá, DJ, deixa a gente fazer, vamos fazer, bom, se vocês verem quando a gente faz junto. E fizemos junto no carnaval. Lá sobrou 12 mil reais para cada clube. Era louco, beleza. Voltando o clube para cá, dívida, e vamos começar de novo. Só que ia precisar da água. Aí eu falei, vou dar uma de louco. Comecei, mandei furar o poço artesiano do Casme. Digo, eu queria me matar. Chegou a 100 metros de profundidade e nada de água. Falei, não sei, perdi mais de 20 mil do clube e agora vão me matar, né? 108 metros. Depois da festa explodiu 25 mil metros cúbicos de água potável e tal. Nossa, aquela alegria, todo mundo no clube. Só que era assim. O clube era abastecido por um poço artesiano que estava no horto. Sim. Que quem cuidava desse poço era a Cargill. Toda vez quando ela abria para o clube. Né? O que nós fizemos? Vamos inverter a situação. Vamos pôr uma caixa, que é uma caixa azul que está no caso até hoje perto lá do asilo, levava ela para cima. E a gente faz uma anotação do que está indo de água para a Cargill Agrícola. A Cargill Agrícola topou e com o nosso poço, com a nossa razão, começou a passar água. Aí vamos pagar? Não vai pagar. Eu quero, passo para você a nota, aí me fizeram a cabine primária, fizeram a contenção de chuvas que tinha em cima, o campo de futebol alambrar, gramar, tinha os buracos que caíam, começando a investir no clube. Né? E eu, como estava em São Paulo, tinha muito contato com o empresário. E uma das empresas e igrejas que a gente tinha era até a Igreja Universal. E conversando com eles, queriam uma Mairink, outra vez que queriam também me citar, né, por causa de uma igreja. Aí não era dentro do clube, era no salão que estava destruído, eles puseram no chão e pagam aluguel até hoje. Aí o clube começou a. Aí quando o filho é bonito, né? Aí começou um monte de gente querendo. É assim, né? Vem por aí. Vem por aí. Aí o negócio se estabilizou, o clube foi. E nesse crescimento do clube, nessa euforia do clube, o Arnaldo Sindicato, na época o doutor Milton Okibara, o Toninho da Grama, do PSB, não, tem que ser candidato, que precisa de candidato. Eu falei, mas como que é isso aí de ser candidato? O Gilmar Bellini, o maior culpado de discutir o escritório do meu lado, tem que ser, vai se filiar o partido e tal. Eu falei, tá bom, então vamos sair. Aí lançaram o candidato a prefeito em 2000. Nossa, candidato a prefeito já, né, meu? O que é isso daqui, né, meu? Então foi a sua primeira experiência mesmo. Aí eu saí. Eu falei, não, tem tudo organizado, 10 partidos e tal, que esse aqui vai ser vice, aquele era a conclusão. Todo mundo se debandou, eu fiquei com 12 candidatos a vereadores. Um dos vereadores, que era o Colombo, tivemos que tirar para ser vice meu, e saímos para a rua. Cantando, o meu negócio era som mesmo, e cantando, subi em cima da caminhonete, e fomos embora. Fomos tocando, pô, perdemos por pouco. E aí, passados 4 anos, continuei fomentando todo esse trabalho, com as comunidades, comecei a conhecer melhor as comunidades, participar mais da vida de Mairink, vendo os programas de Mairink, mas na verdade eu não sabia nem quem trabalhava na prefeitura, eu nunca tive, sabe, eu acho que a pessoa ganhou, nós temos que respeitar e acreditar que ele vai fazer uma boa gestão, porque é bom pra gente também. Eu ia para outros caminhos, eu cantava karaokê, fazia churrasco, era time de futebol, mandava podia tudo também na época, né? Aí veio 2004, que foi na reeleição do Toninho, né? Eu entrei e acabei me consagrando prefeito da cidade de Mairink. Então isso foi uma trajetória meio meteórica, né? Mas legal. Eu falo assim que
Eu passei em vários setores, né, totalmente diferenciados um do outro, né? Sim. Mas nunca tiro da minha raiz o que era servir uma mesa e falar, um dia eu vou sentar aqui e vou ser servido. Sabe? Então tem coisas que você aprende na vida que o homem não pode deixar as raízes dele. Para nada, para nada. Porque é ali que está a humildade. Porque você se perde nesse horizonte, nesse crescimento, e aí você tem que levar alguns tombos na vida para você voltar novamente, se enraizar novamente, sabe, fortalecer, pôr adubo no seu pé e falar, opa, vê de onde você veio e dar valor ao que você é. Veja, Então é bem por aí. Mas foi por aí, a trajetória foi essa. E foi legal. Foi bacana de contar, porque assim, acho que muita gente Aí virou o deles, do grito da galera. Exatamente. Todo mundo canta até hoje. As crianças até hoje cantam. Na época ia gente pedir, podia, né? Gravar CDzinho, mais de 3 mil CD gravados, outro negócio. E eu vou te falar uma coisa, cara. Na época me passaram um pessoal que fazia jingle, né? Fizemos 2 jingles, até foi pago, né? Eu nem lembro. Essa história é bacana. E assim, cara, eu tava lá no tio alemão, lá em Dona Catarina, e ele foi fazer um churrasco na casa dele, que ele mora lá no Cruz São Marcos, que é um chalézinho. Aí ele tava, ia ter um jogo de futebol, e chegou lá e chamou uma dupla, os caras tocando, sertanejão e tal. E na época eu bebia, eu gostava de fumar, né? E tava lá e o cara falou assim, eu vou fazer um jingle pra você. Eu falei, que fazer jingle? Todo mundo vem falar de jingle pra mim. Aí o cara começou, 14, é o Denis, do grito da galera. Aí eu falei, isso aqui é legal, né, cara? Depois eu passo pra você o cantado. Ele passou assim, cantado, ele tocando, e passou, não era Zap ele que passava, passou uma fita pra mim, né? Aí eu peguei, fui falar com o Kitagawa, com o Fernandinho Kitagawa, que é meu amigo particular. Eu falei, Fernandinho, isso aqui, pô, vamos passar pro conjunto. Né, que era do grupo Polegar, ele muita amizade. Produtor musical. Produtor muito talentoso. Muito talentoso. Precisa estar aqui também. E é secretário de alumínio. De alumínio. Ele era um fenômeno. E aí, meu, virou essa música. E a música pegou. Então, aquelas outras que foram fabricadas ficaram de lado. Tem coisa que não vai ser. E virou 14 anos, o grito da galera. Não, que bom que você contou um pouco da sua história, porque assim, né, as pessoas quando viam você prefeito, né? Já sem conhecer o seu histórico, penso que você caiu de paraquedas aqui em Mairim e se tornou prefeito sem conhecer de nada, não tem uma história anterior. E esse programa é feito para isso, porque as pessoas contem a história delas para não sofrer o julgamento prévio de muitos. Legal, né? Isso é legal. Então, Denis, agora que você falou e já esbarramos aí no seu primeiro mandato, quero saber quais foram os principais desafios que você encontrou. Assim, chegou na prefeitura, o que você encontrou? O principal desafio é assim. Eu venho de uma iniciativa privada. Nós que somos imediatistas queremos as coisas para onde? Né? Você idealiza, você vai, você planeja e põe em ação. E a prefeitura é totalmente ao contrário. Você faz, planeja e tem que ter paciência. A coisa é complicada. É diferente. Eu vim logo que estava iniciando a lei de responsabilidade fiscal, então você acha que pode tudo. Eu via diferenças de classes sociais, então achava que você podia ir fazendo as coisas, mandando ver, me bloqueei muito com isso. E Mairim que vinha de uma situação que após a emancipação de alumínio, eu achava que 40 milhões era bastante, né? Mas não para o âmbito da área que nós temos de Mairim. Eu vi alumínio, tinha 43 milhões de orçamento e mais de 40 milhões de orçamento. E começou 40 milhões de orçamento. Problemas de prefeituras, de coisas atrasadas para pagar, para fazer, eu acho que você tem que ser gestor, em primeiro lugar. Se você entra numa prefeitura e sabe como funciona uma prefeitura, e sabe como está a prefeitura e quer ser um prefeito, você não está lá para reclamar. Você tem que assumir ativo e passivo, que é o que a gente fazia nas nossas empresas. Assume ativo e passivo e busca soluções para que isso possa ser regularizado. Então era isso que eu queria, eu olhava para frente, sempre para frente. A coisa tem que ser para frente. E comecei a ver algumas identidades que existem em Mairim. Existe muita identidade. Nós conseguimos em 2 mandatos, depois a gente volta lá, sair de 40 milhões para 120 milhões sem R$1 de aumento de imposto, de IPTU, de nada. Não tinha taxa de iluminação, não tinha nada. Eu tinha que buscar em outros segmentos. Segmentos que as pessoas muitas vezes, Carinho, não acham que é normal, né? Mas que não vislumbram, quer dizer, que hoje a geração de emprego, a gente fala, pô, vou trazer uma Toyota, vou gerar 2.500 empregos aqui. E esquece que
que se a cidade rodar bem e cada comerciante der um emprego, nós temos 1.000 empregos a mais na cidade. Você percebeu? Então, de repente, você tem que pensar muitas vezes na questão micro, certo? Então, tem que buscar e aproximar a prefeitura da população. É isso que nós buscamos. A Kelly veio por uma obra social, né, onde acabou atendendo mais de 7.000 fichas cadastradas, tentando aproximar. O pessoal não falou muito de assistencialismo na época, mas a gente chegou à real concepção que não era assistencialismo. Aquele negócio assim, você tem que dar vara, né? Em vez de dar de comer, tem que ensinar a pescar, mas tem gente que não tem força para levantar a vara, não, meu irmão. Você tem que dar sim. E hoje eu falo que a gente que é cristão, que estão na igreja católica, tem os evangélicos, tem tantas entidades, tem lá Instituto Granada, e quantos que se cotizam hoje para levantar cestas básicas. O pessoal não tem noção de quantas cestas básicas todo mundo reunido se dá hoje em Mairink, sabe? E quanta gente está vivendo em vulnerabilidade. Então a gente tentou buscar estreitar essa situação, e buscamos sempre fazer com que a prefeitura tivesse uma arrecadação maior, incentivar o povo a pagar mais prefeitura, porque tem uma taxa muito grande de inadimplência também, uma boa parte pela questão financeira da época, né? A cidade mesmo, mas só que você vendo geograficamente em Mairink, a gente estava comentando antes de entrar o ar, o que é você plantar uma semente, de repente você vai colher e nem você vai ver a árvore dar frutos lá na frente, mas alguém tem que plantar uma semente aqui atrás. Quando a gente fala de distritos industriais, locais, onde colocar empresas, as coisas têm que ver. E aí eu via, falava, cara, não pode, meu. Como que fica aquele predador da Chocolate Print que está aquelas paredes? Não pode, ela está no passivo trabalhista, na justiça, há 20 anos ninguém toma. E a Brastur também, e a Rivalmental também. Utilidade pública, tomei e dei para outra empresa mesmo. Tem que começar a gerar emprego. Tem que começar a dar aula para a empresa. Tem que começar isso aqui a fomentar. Você ia para o lado do lado da Dona Catarina, imagina que é um bairro daquele tamanho e nunca teve uma gota de água. Era 4 caminhões por dia, eu coloquei água na Dona Catarina inteira e nem não achava poço. Eu fiz um poço que é lá na Granja do Japonês, com uma caixa d'água de 1 milhão de litros de água, lá do sistema de gravidade da Dona Catarina, e no Moreiras fizemos outro poço e começou a jogar água para todo lugar. Está faltando ainda paineiras, eles queriam jogar a Dona Catarina, estava falando esse dia, eu falei, não faço, que não vai dar força. Eu sei a vazão da água que tem lá, acabamos chegando aqui, porque só tinha na escola do Moreiras. Então, você tem que levar uma qualidade de vida para essas pessoas terem uma motivação maior de poder participar da vida do município, tentar trazer esse povo para cá, gastar para ver a visão, o pessoal lá de repente não sentiu tanto impacto, mas o comércio, isso aconteceu quando você estava junto com a gente, decorava, por exemplo, para o Natal, o pessoal chegou no comércio para mim, isso aconteceu, o pessoal sabe disso, numa reunião até das 5, o pessoal comentando, pô, mas na sua época, você deixava maravilhoso, vinha desde a prefeitura descia, aqui a praça, a todas as ruas iluminadas. Posso falar uma coisa para vocês? Isso tinha um propósito. Não era só um sonho do prefeito. Não era um sonho do prefeito. Era para vocês, comerciantes, acordar e aplicar no seu próprio negócio. Isso não é obrigatoriedade da prefeitura, fazer por um gosto. Porque quando acabou aquele Natal, eles vieram e falaram para mim que eles tiveram um crescimento de quase 42%. Esse ano tinha loja que não tinha uma bolinha de luz pendurada. Fazendo parênteses que você então, falou, sabe, a gente tem que ser crítico onde é crítico. Eu acho que nós temos que investir no nosso próprio negócio. Esse ano nós tivemos uma queda violenta, com muita chuva na região. O pessoal hoje com pouco dinheiro vai no shopping, passeia mesmo, quer mostrar luz para os seus filhos, comprar um algodão doce, nem que for para passar um sorvete, mas acabam indo para fora. Então as coisas começam a ficar complicadas para o nosso lado. A divisão da Barreto e Granada, que o pessoal não vem mais para cá. Então, eu estou falando como comerciante. Então, o que eu via nisso tudo? O pessoal fala, o cara adora fazer o Natal iluminado. Aquilo fez com que cada comerciante, na época, por exemplo, pegasse 3 mil. Estou falando porque, de repente, um mercado que tem 300, pega mais 30. Mas vamos pôr a média de todos que estão hoje cadastrados, pegasse 3, eu pus 3 mil funcionários no final de ano. Sim. Só que nego não vai ver, porque não é uma empresa que você trouxe, mas está pulverizada em todos os lugares. Verdade, é um incentivo que se dá ao comércio. Que é o que acontece, por exemplo, uma campanha política, que cada um pega 50, 20, 30 pessoas para trabalhar,
acaba gerando uma renda circulando. E aí é borracheiro arrumando mais pneu, é o padeiro que está vendendo mais pão. É uma corrente, então a pessoa não pode achar que o crescimento da cidade está simplesmente trazendo uma Toyota. Tem um monte de condições. Então veio, Carlinhos, que você estava falando, voltando lá atrás novamente. Um dos maiores impactos foi esse, na primeira gestão, de você vir de uma vida privada para uma vida pública, por causa da morosidade dos fatos. Eu acho que, de repente, a minha reeleição veio me coroar de poder contemplar algumas coisas que eu nem ia ver. Sim. Certo? Como muitos prefeitos que depois passaram depois, tem a estrada do Mário Covas, que era eu que fechei o presídio, depois nós vamos falar de rodoviária, aí eu trouxe ETEC. As coisas aconteceram, que nem eu terminei, fiz lá o condomínio Silva Regina lá, né? Que foi comigo por 45 mil, eu fiz lá. Vai falar que não é preço popular, era preço popular, era 45 mil reais. Hoje eu nem sei por quanto vende. Mas era 45 mil reais, era um barranco aquilo lá. Recebi uma improbidade administrativa também por aqui. Por incrível que pareça. Por isso que a gente estava falando de improbidade administrativa, que as pessoas acham que é roubar, desviar dinheiro, mas não é. E lá foi uma improbidade administrativa porque eles achavam que deveriam participou só 12 empresas, na PPP, que eu vinha na iniciativa privada e preguei, parceria público-privada. Eu vou fazer um prédio de casa onde vem uma empresa, a prefeitura entra com isso aqui, a Caixa entra com financiamento, 45 mil reais. E o CDHU estava abandonado mais de 20 anos. Aí eu entrei mesmo com tudo lá, vamos fazer o CDHU, fizemos uma creche, pusemos um cavalete de água para todo mundo. E aqui, sabe, então a cidade começa a crescer, começa a fomentar. Então você acaba não tendo esse resultado no seu mandato, acaba estourando para outro. Mas uma das coisas que a gente tem que botar, e vamos voltar lá novamente, que é o que precisa, é sempre dar continuidade no que o outro deixou. Mas a gente perdeu muito com isso. Sabe, de não dar continuidade, isso não é meu, ou eu vou reformar, vou tirar a placa desse daqui, vou derrubar a placa do outro ali, vou tirar o outro daqui. Eu sei que eu fiz creche na Dona Catarina, fiz creche em Moreiras, fecharam a creche da Dona Catarina, passaram para outra casa só pela placa, fecharam a creche do Moreira, que era uma creche novinha, e as coisas vão acontecendo, que eu não entendo o porquê, que é dinheiro público. Eu tive esses dias no Vale da Esperança, tem lá um posto de saúde lá, que é uma verba que veio, que é um posto de saúde maravilhoso, que é uma área que o senhor Orfeu deu para mim, e era muito grande, ficou metade para a igreja e metade para o município. E lá colocaram o posto de saúde, vai lá. Não terminaram a obra, está tudo depredada, não colocaram janela, e o povo lá precisando, estrada arrebentada. Então, essa sequência que precisa acontecer. Mas isso não vou falar que é culpa de prefeitos, que tem, aí que voltando à burocracia da administração pública. Sim. Tem que se manter. Sempre dá um negativo de débito atualizada, todos os impostos pagos, tem que estar. É uma série de situações, e fora os precatórios que acontecem. E não é privilégio desse ou aquele prefeito, não. Porque eu paguei 18 milhões de precatórios. São coisas de décadas e décadas. Ações trabalhistas lá atrás, situações. Quando estourou, que eu trouxe inclusive a água, estourou a Vila Nova. A Vila Nova ficou levando 7 milhões para a CPFL, para você ter ideia. E ela era dona de quem? Da Ciágua. Ia dar um blackout na cidade. Sim. Ia dar um blackout na cidade. Eu fui obrigado a fazer um emergencial, até fazer uma audiência pública, que hoje falam que não fizeram tratamento de esgoto balela, porque aí eu posso bater e bato mesmo. Bato que se fizer aquilo que foi feito em audiência pública, com tudo certinho, já era para ter tido tratamento de esgoto, não tinha que ter bloqueio de dinheiro, não tinha que ter nada. Isso é balela, velho. Eu quero tocar no ponto que você já esbarrou, até porque é didático para as pessoas entenderem, que logo no começo você comentou que quando o primeiro mandato, essa razão do caso, que a água seria privatizada, essa coisa toda. Isso. O que você acha e entende dessa situação que o Mairique já vem há décadas, né, que é a concessão de água? Exato. E falando um pouco de privatização, já esbarrando na privatização, porque você acredita que tornar de novo público o sistema de saneamento do Mairique é a solução? Ou a privatização é um caminho sem volta? Nesse caso, desse ponto tão estratégico que é a água. A privatização não é um caminho sem volta. Isso eu posso lhe garantir. Isso é o que acontece em todos os lugares. E aqueles que têm a iniciativa pública tomando conta, e aí brigaram comigo na época. Da dona com Poroca, com tudo, o pessoal fala, não, mas é nós que tocávamos, nós que abríamos, nós que fazíamos. Quando a Ciágua parou, pra você ter ideia,
Mairique ia ter que ter um investimento aí na ordem de 20 milhões de reais. Onde a gente captava a água era do fiscal. O pessoal tem que saber a questão técnica da coisa. O fiscal foi tomado daquela plantilha, a gente fala que é papudinho, né? Secou o fiscal. Todos os nossos setores de distribuição de água que nós tínhamos, que é lá Granada lá em cima, que tem lá na subida lá da Nova Mairique, da Fernanda Luizinho, toda a central de tratamento, tudo totalmente sucateado, ele dá um blackout na cidade. Sem contar que Mairique inteiro, sem ter visto lá na frente de sua mãe, o pessoal rasgando por um tubo novo, nós temos manilhas. Manilha. Sabe, manilha é aquelas coisas. Eu lembro dessas manilhas. Era manilha. Então, como que é? Então era fácil quando você tem uma cidade, você vai lá, abre o registro, solta um pouco de água aqui, que é o que acontece hoje em Nova Catarina. Menor, tem condição de alguém ir lá cuidar e abrir e solta para essa rua, para que a Mairique hoje não. Principalmente pela questão do investimento. Aí veio, quando eu vi a construção da água da Ciágua, eu falei assim, tem que fazer, e eu vi que a lei tem que fazer o plano de saneamento. Então tem que várias audiências públicas, plano de saneamento. Para não errar, nós fizemos o seguinte, vamos fazer a associação com a Arcesp. A Arcesp é a Agência de Regulador do Estado de São Paulo. Sempre regulou só Sabesp. A primeira PPP dela, privada, foi Mairique. Que ela fica na Boa Vista, inclusive, a sede da Arcesp. Por quê? Porque é uma agência que poderia nos dar um know-how de acompanhamento, de cobrança, né? Da efetivação do contrato que ali estava sendo colocado. Então foi super bem feito. Tudo bem equacionado. Em março de 2013 era para começar o tratamento do esgoto. O pessoal falou muito, mas não tem área, que a CPA vai dar área. Volto lá atrás novamente o que eu falei para vocês, da questão de chocolate print, de tudo, utilidade pública, toma e pega na hora e vai lá e manda fazer na hora. Me desculpe. Sim. Não era essa, já estava sinalizado os locais. E aí, não vou entrar em méritos de que houve prorrogação de prazo para se iniciar o tratamento de esgoto, sendo que tinha assinado um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, que agora deu bloqueio na conta, e não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, até teve uns vereadores comentando comigo esse tempo atrás, que fizeram audiência novamente, vocês me desculpem, vocês têm que conhecer a realidade. Porque, mas o prefeito agora vai tirar essa empresa daí, vai pôr, quem que ele vai pôr? Eu acho que ela mesma, que ela quer ter know-how, que tá dando, se ela mesmo vai pôr, é só fazer cobrar o contrato, faz o contrato acontecer. Mas ele está consertando as cacas do parlamento. Qual caca? Pega o contrato lá, tem audiência pública, tem tudo, tem as FESP. Mas lá está aqui a área, essa aqui, autoridade pública, eu quero conseguir um ponto de novo, eu vou falar depois da rodoviária lá, dessa ponte do nada para nada. Mas é assim que eu falo, sabe? Tem que ter raça, meu. Tem que ter raça. Tem que ir lá e fazer. Ingerência mesmo de falar, vamos sabe, lá. Não tem que ter medo. Eu sei que você não pode que todo mundo seja igual a você. Nesse negócio da água, quando eu fiz emergencial de água, para que Mairique não tivesse um blackout, respondi por improbidade administrativa também. Que apareceu 3 empresas e poderia, pela monta que é a água de Mairique, tem que vir 10 empresas. Só que a questão do tempo aí é que fica na. Sabe? Né? E aí, tempo, você sabe o que é parar uma doutora um dia? Sabe? Aí eu ia me matar na minha casa. Então, as coisas, eu falo assim, então buscar justificativa para o injustificável, usar da mídia, sabe, para querer ludibriar algumas situações ou algumas defasagens administrativas, isso eu não concordo. Eu não concordo. Por isso, quando você falou de pauta, para mim não tem. Pode falar do que quiser. Eu não sou o dono da verdade e errei muito. Sim. E a gente aprende com os erros. Mas reconhecendo nossos erros. Não tentando se enganar, que a gente acaba se enganando com a nossa própria mentira. Não é isso? Com certeza. Bom, já que já estou falando dessas obras todas, né? Acho que você encontrou muitos desafios, mas eu mesmo que fiquei um tempo fora de Mairique, eu fui para Sorocaba em 2002, depois para São Paulo e voltei em 2010. Então eu vi uma cidade, depois vi outra, porque os bairros realmente tiveram uma boa evolução, principalmente de Vitória, que eu via bastante, as estradas internas. Mas qual o principal legado que você acha que deixou para a cidade, assim, de obra mesmo, ou de projeto? O que você pode destacar? Sinalizar seriam bastante. Eu, como sempre fui voltado para a parte educacional, eu quando trouxe a ETEC, que lá era o refeitório da prefeitura, eu construí toda a ETEC, 100%.
um acordo que eu fiz com o Geraldo Alckmin. Mas por que eu fiz? Eu vou te falar por quê. Porque até que geralmente eles vão lá e constroem, né? Porque a intenção era fazer um ajuste com o Altina à noite, trazer o pessoal da Altina para baixo, já que eu tinha dado a área do fórum para eles passarem para o lado lá do Lelezito, naquela esquina, que até hoje não foi feito, que lá era para ser a delegacia, o fórum, a OAB já está lá e o INSS do lado, já está doada a área. Estava doada a área. E aí, por quê? Que era para trazer FATEC. A questão era essa. Era a questão alto, sim. Isso vinha de um acordo junto à questão de montar-se um presídio, que a briga que eu tive foi com o Sorocaba e Alumínio, porque eu acabei, a área que saiu foi sair lá do lado e os louros todos na ilha. Que não usam até hoje politicamente da forma que deviam usar das contas do partido do Estado. Tá? A questão do Cristal era para estar pronto, Capoava pronto, sabe, muito mais contrapartida para a prefeitura, inclusive da questão de saúde, porque o preso vai para o nosso hospital, veio para o nosso hospital. Então, uma série de situações, tá? Então tem que se cobrar uma faltou cobrança tá precisando ter muda de governador, tudo tem que, sabe, chegar ao governador. Tem uma parceria grande com você lá e tem que fazer a coisa acontecer, filho, porque senão não dá, né? Então, esse foi um dos legados. A questão habitacional, que a gente cresceu bastante, né? Sim. Mas tinha que buscar a questão principalmente na saúde. Na saúde. Aí que a gente tem que pulverizar um pouco. Nós tínhamos um posto de saúde na estrada na Raposo Tavares, lá embaixo. E olha o que é hoje a Vila Country, que a gente fala, né, que é Barreto Granada, Monjolinho, Recanto do Eucalipto, Chacadê, né? E então ali eu coloquei, fui lá em cima, tinha uma casinha lá que era da prefeitura, que era chamada Antigo Picon, entrei lá, tinha um monte de coisa jogada lá, até o Pedro Cornélio, mas bem antes, ele já fazia teatro lá dentro, ele com o Palhaço Espoleto. Falei, pega isso aqui vai virar um PF. Foi o PSF, foi o primeiro que eu construí. Depois no meio desceu um conjunto mais um, a creche no meio. Aí a gente estava, vinha de uma situação, de um crescimento desordenado, né? Onde que não dá para você sinalizar um ponto que você fala assim, não, esse foi o tabu do negócio. Porque precisa de moradia, precisa de saúde, precisa manter o resgate e daí para frente. Deixa eu só sinalizar um pouquinho para você, quando a gente falou do negócio da água, e eu estava falando que a CESP regula a Sabesp. A Sabesp entrou com uma parceria junto com essa empresa, não é Saneágua, esqueci o nome da empresa, do grupo que era. Tá? Por quê? O pessoal não tem noção, né? O pessoal fala tratamento de água. Você sabe onde joga todo o esgoto da Barreto e Granada, Recanto dos Eucaliptos? Vai para São Roque, jogava lá na estrada do Monjolinho lá embaixo. Fizeram os canos, tudo, era sério, chegava lá embaixo e saiu para cima da pista. Então a Sabesp, por que a Sabesp está junto? Porque ela estava fazendo o tratamento para poder coletar esse esgoto, porque do Monjolinho não pode utilizar mais aquele tratamento de esgoto. E aquilo lá foi a CETESB que proibiu aquilo lá. Não é que abandonaram, fizeram, não. Aquilo lá tem que fazer uma subestação e bombear lá para cima para jogar para o outro lado. Então, a coisa é muito mais complexa do que se parece, do que a pessoa fala, o funcionário público pode ir lá e abrir a água e dar água para os outros. A coisa é muito, muito mais complexa que isso. E hoje eu acho que a expertise estão em empresas que se especializaram em cima disso daí. Entendi. Bom, agora eu quero que, assim, foram 2 mandatos, demais, mas a gente falou, mas é uma cidade que tem diversos problemas. Para falar um pouco de uma autocrítica, o que faltou, né? O que você acha que faltou? Bom, uma questão delicada também que você falou da saúde, né? E do nosso PA, né? Sim. Você teve um problema na sua época, infelizmente. Já tinha tido várias, inclusive esses dias até, no Face, a Áurea estava comentando todos os problemas que já tinha tido com o gerente. O pessoal se organizou o seguinte, que não era culpa de prefeitos. Sim. BHM, você sabe, é uma entidade, uma instituição particular, e que na verdade, e não por falha de nenhum diretor, que eu não vi isso daí na verdade. Não dá pra julgar. Eles, na ânsia de querer tocar a situação, eles acabaram retendo para eles mesmos a retenção que tinha dos funcionários de INSS, fundo de garantia. Então ficaram sem filantropia, sabe, o prédio ia para leilão, uma série de situações que você
impede até a prefeitura de fazer o repasse de subsídio. Você vê onde chega, tá? Então chegou naquele ponto e não tinha mais condições de eles tocarem mesmo, né? Não tinha mais condições de tocar. Isso acaba perdendo até o teto do SUS, que acabou indo para São Roque, o teto, né? Eu cheguei era a Rosalda na época e falou, vamos fazer o seguinte, com o PA, o pessoal dela pensa que a prefeitura não é, aquilo ainda faz parte do prédio da BHM. Eu falei, como que a gente faz para tentar resgatar a BHM? É aquele negócio saudosista que vai vir junto ao SEMEC, que vai vir uma série de situações que a gente quer, né? Resgatar o BHM, pô, tem tanta suor de tantos cinquentões de Mairinca aqui, né? Que trabalhou, que lutou, é um hospital referência na região inteira, né? O que a gente faz? Ó, Denis, aqui o que nós temos é o seguinte, nós temos uma dívida trabalhista monstruosa que é essa, uma dívida fiscal que é tudo isso aqui de INSS, inclusive os bens dos diretores, tudo ficaram tudo bloqueados, como improbidade administrativa deles, né? Apropriação indébita, porque se você retém do patronal é uma coisa, agora você reter do funcionário, não repassar para o Estado, é apropriação indébita. Falei que, bom, chegamos num acordo de 50 mil reais. Eu fui na audiência no Ministério do Trabalho para pagar 20 mil por mês. 20 mil por mês, para ir pagando todo o déficit trabalhista. Para chegar, conseguir ter um nome limpo novamente, para eles tentarem novamente buscar e a gente buscar parcerias para fazer reabrir. Esse foi o trabalho. Do outro lado foi os encargos, ela fez o Refins, pagava 18, 19 mil por mês a Rosaldo, eu quero o Refins para pagar todos esses encargos e limpar o nome de todo mundo. E ficou alguns laboratórios, uma coisa, gastava 50 mil por mês. Isso aconteceu logo que acabou, vinha vindo e depois paralisou os pagamentos, também no orçamento, eu não sei o que aconteceu, porque aquilo que eu falo para você não pode falar que esse prefeito parou, aquele que deixou de pagar, porque hoje o Tribunal de Contas eles vê de outra maneira. As prestações de conta, a partir do momento que você tem uma entidade que não está funcionando ou não consegue prestar conta, você não pode mais fazer o repasse. Então, uma série de situações que pode ter impedido. Tá? Conclusão, só sei que parou e hoje tem um débito violentíssimo. Hoje, na verdade, o BHM ele tinha ido para leilão, a prefeitura entrou no negócio, está na justiça, né? Para que ele não vá para leilão. Se nós soubéssemos de tudo isso na época e eu tivesse visto como era o contrato, quando foi feito o BHM, como era o contrato do SEMEC, não teria feito nada. Né? O certo era ter feito desapropriação mesmo, utilidade pública, passar para o município e a gente começar novamente. Sabe, porque as coisas não deveriam tentar, nesse saudosismo, você acaba protelando problemas que vai ocasionar futuramente. Mas dessa maneira muitas coisas aconteceram. Um dos meus maiores sonhos, meu maior carinho é a PAI, né, que chegavam para mim, a dita, o pessoal fala, mas vai fazer a PAI, tem 16 crianças que a gente leva na refazenda, com a perua, leva na PAI de São Roque, quando colocamos deu 150 crianças, né? Então, por quê? Porque nunca ninguém tinha feito um agenciamento de ver a gente buscar a criança lá no Pitangeiras, sabe? E você sabe como que são as mães. Elas são super protetoras, tem muitas que nem deixam aí. A Dita, você vê, tem o filho, né? Grande amiga minha, a Dita Tota, que é a fundadora da PAI, e hoje o Fábio faz um trabalho maravilhoso lá também, o pessoal que está lá dentro, e ela mesmo, o filho dela nunca foi na PAI, né? Tem esses problemas, suas limitações que é dela, mas é aquilo que eu falo. Então, mas foi um sonho. Um sonho, sabe por que eu falo, Fernando? Eu peguei essas crianças do início, eu cantava Segura na Mão de Deus, né? Cantava com essas crianças, e muitos, a Carlinha, a filha da Mariquinha que faleceu agora, que é lá da Lagoinha, arrastava no chão, andava, essas crianças do Pitangueiro, muitos. Hoje, toda vez que eu vou lá, eles estão sentados na mesa, com garfo e faca, comendo, canto junto, a evolução, sabe, o tratamento, o carinho, o amor, é uma coisa assim, nossa senhora, sabe? A Dona Vera está lá, um beijão para a Dona Vera, porque faz aquilo com tanto amor, que a mulher trabalha para cá, tem uma paixão pela pai. Então, Miltinho, o pessoal vem trabalhando, um monte de gente, né, que estava trabalhando. O seu Elvio ajudou muito com coberturas, então todo mundo trabalhando, e por um bem comum que eu falo, sabe, a gente está vivendo um mundo tão competitivo que a gente acaba ficando muito egoísta. Acaba ficando egoísta a ponto de não ver o problema do semelhante. E não querer participar. O problema é dele, não é meu. Na minha casa isso não acontece. Então por isso que eu falo para você. Então tem várias marcas aí que ficaram, mas eu acho que a maior marca do meu legado mesmo
dentro de Mairink, o que eu percebo hoje, andando na rua, tem a loja, eu vou para todos os bairros, conheço todo mundo, sou padrinho de casamento, padrinho de nascimento, é que o pessoal acabou, as pessoas que têm amizade comigo, a população que conviveu comigo, não tem o deles perfeito, tem o deles amigo, sabe? Não tem essa de, sabe? Ô velho, não sei o que lá, então é uma coisa gostosa, então se percebe esse feedback, desse carinho, eu acho que foi um dos maiores legados, foi esse. Ele estar bem perto e participar da comunidade com a comunidade. Eu acho que isso que fez com que a gente estreitasse o relacionamento e foi uma marca de um pouco diferenciada, talvez. Sim. Que as pessoas assim se aproximam tanto de você, porque você tem esse, eu acho que o perfil assim, não vou dizer político, mas de o carisma, né? E também a gente recebe como crítica muitas vezes, você já esbarrou no assunto sobre o assistencialismo, que é o fato de ajudar as pessoas e não, que é lógico, né? Tem gente que fala assim, tem que ensinar as pessoas a terem seu sustento, mas a minha família mesmo é exemplo da vontade deles, porque isso é uma coisa que eu tenho que falar até em público aqui, porque você sempre foi muito próximo da minha prima Rosinha, né? Então a gente sempre teve muito carinho por ti, porque dessa questão. Mas você percebe, Carlinhos, eu acho que a gente não tem que fazer as coisas forçadas nessa vida. Você acha que te pega mais negativamente ou positivamente? Esse assistencialismo te pega mais negativamente ou positivamente? Olha, apesar de você ter respondido. Algumas pessoas podem ser negativamente, mas para mim, deitar no travesseiro e ter feito a minha parte é o que interessa. Sabe? Eu acho que é por aí que me favorece. Eu gosto muito, eu acho que. E isso é que as pessoas comentam, como você fez isso, como tal, pegava o seu carro, levava bem, sempre mas você faz assim com gosto. Fazer com gosto. Com tudo que você faz, é aquilo que eu falo, você levanta de manhã, e é isso que é o problema de político que eu tenho visto, briga em face e tal, sabe? Tudo que vai se falar, se comparando, que eu fiz isso, que ele fez mais, mas eu que fiz mais isso, sabe? Levante de manhã, olha para o espelho e fala, vou dar o máximo de mim hoje, só isso. Sim. Vou dar o máximo de mim. O resto, essa vida a gente está aprendendo cada dia, né? E eu tenho que falar para todo mundo, e o pessoal que escuta com todo lugar que eu falo, gente, não aprenda na dor. Não aprenda na dor. É tempo de parar, refletir, sabe? E se entregar e começar a tomar outro rumo. Não aprenda na dor. Agora são os dois exemplos, né? Não aprenda na dor, porque aí é difícil. Aí de um dia. Denis, assim, aí já vou esbarrar no assunto que a gente estava discutindo antes, que é a SEMEC. Hospital a gente já falou um pouco, né? Perguntei aqui sobre a sua autocrítica de coisas que você deveria ter feito, tinha vontade, não deu, não foi possível. O que você acha? Você acha que faltou, até nesse caso mesmo do SEMEC, agora está nesse imbróglio jurídico e tudo mais, faltou um pouco mais de uma atitude mais enérgica? De ter tomado mais certeira. Vou falar para você o que eu sinto, né? A primeira coisa, eu vim numa cidade, que Monte Alto, se for lá, tem um conservatório musical Mar Venéreo, meu avô, que era maestro da Orquestra Sul-América, por isso que ele fala aqui, por que você quis, com a Maria Cândido, montar uma banda que é pentacampeã, por que você quis fazer um SEMEC explodir dessa maneira, fazer a musicalização, porque em primeiro lugar que já está na cultura mairinquense, nós temos isso aqui no berço. Estou falando que eu vim contando a história desde quando cheguei aqui, que eu entrei no conservatório musical Chiquinho e Bertolino com a Maria Cândido. Vanilda lá dando aula e tudo, pessoal. Então, isso aqui está no berço, né? Com o Kiko, com o Chico, o Catavento, então, isso aqui tem raízes. Tem raízes. Eu estou falando isso aí porque lá em Monte Alto tem o conservatório musical e o Centro de Paleontologia, que é o nome do meu avô, lá tem a sopa dele, todos os instrumentos e tal. E quando eu quis entrar, e quando eu pensei no SEMEC, eu falei, e a gente fazer um museu marinho, pedi para todo mundo trazer coisas que tinha falado que tinha museu, tinha umas coisas jogadas lá no horto, inaproveitável, mas não tem referência de quem é. Aí achei algumas coisas que era do vô da Adelaide, imagina, que do pai da Adelaide, umas coisas legais, ainda que tinha uma referência, mas não tinha catalogado nada, umas coisas jogadas fora, hein? Perdeu coisas que valiam muito dinheiro. Mas tudo bem, até rolos de fio estavam lá para os Botafogo, mandei, arranca tudo, vamos guardar todos esses rolos aí, aqueles rolão, falei, guarda tudo que eu não sei o que tem nesses rolos, você deve ter história de Marinho aí dentro. Tava num monte, eu arranquei do monte que ia Botafogo, sabe? Que eu mandei fazer uma empresa, uma xerifada inteira.
Eu vi esse jogo, gente. Você chegou a ver? Vi. Então pra você ver como que são as coisas. Você não está hoje, mas... E era assim. E nessa questão saudosista, eu falei, pô, SRM é uma história da cidade, cara. O cinema, em primeiro lugar, o cinema hoje não está virando muito, mas não pode, isso aqui está parado. Vamos fazer a utilização, né? Não, mas aí eles quebraram de vez, porque tem lá tá fechado o salão, tem que fazer hidrante, tem que fazer saída de emergência, pô, qualquer entidade que eu vejo assim, tem que ter parceria com a prefeitura com ela, vamos andar junto, culturalmente, é o berço de Mairink, é a história de Mairink, né? Vamos manter o nome e vamos fazer isso aqui crescer, vamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato tal, 3 mil por mês vocês vão fazer em hidrante, em cobertura, revitalização, depois a gente vê nessa reforma o que vai descontando aqui, e vamos fazer em parceria. E vocês, como não tem, estava lá com 12 sócios, uma coisa assim, coisa assim, já quase em extinção, tá? Que poderia ter decretado há muito tempo. Pô, imagina que é o cara do SRM, vocês amanhã chamam sócio, que ele pode entrar no SENEC, sendo sócio, né, tendo um salão daquele, e ter a carteirinha e falar, eu sou sócio, entrar de graça nos eventos que vai ter no SENEC. Então, olha a intenção que era fazer o negócio crescer novamente, o negócio tomar corpo novamente. Né? Hoje eu estou sabendo as notícias conturbadas, que nem você disse, está na justiça, o pessoal lá até comentou comigo que querem tirar o pessoal dali, uma loucura. Hoje aquilo lá é patrimônio da população de Mairink, do município. Por mais que tenha donos, que a gente está dizendo de donos que não existe, sabe, tem que ter o bom senso de ambas as partes e equacionar essa situação e tocar o barco. Não tem como. Não tem como. Por quê? Hoje, não que futuramente não tem, mas hoje o SRM não tem condição de tocar o SENEC. Tá? Não tem nem fundos para isso. Se for tocar, amanhã é capaz de ser interditado. Não tem expertise porque o poder público está batendo. O poder público tem um departamento, uma Secretaria de Educação e Cultura, que pode contratar profissionais, que pode trazer, tem estrutura para isso. Então não dá para eles focar. Eles não vão sonorizar aquilo lá, eles não vão arrumar de novo lá o Cine Clube lá em cima, está caindo placa, que foi assim, está caindo placa novamente na cabeça lá em cima. Aquilo lá é um prédio antigo e não é culpa de prefeitura, que é aquilo que eu falo para você. São prédios que todo prédio que nem a nossa casa tem que ter manutenção direta. E a prefeitura não podendo fazer reforma. Amanhã, se porventura tivesse uma prefeitura, se você fez uma escola, essa escola explodiu-se naquela escola, vai precisar de pintura amanhã. Eu tenho que entrar lá e pintar. Você ganhou como prefeito para cuidar de só de coisa sua, você cuidou para cuidar do município como um todo. Então, e aí eu falo para você, eu não quero pegar com as palavras e falar, olha, gente, vocês estão me escutando, do SRM, de onde for, o meu maior pecado, tá, se eu soubesse estar acontecendo isso hoje, é ter jogado a utilidade pública e ter tomado aquilo lá naquela época. Então pense bem naquilo que vocês estão fazendo. Pense bem, isso é patrimônio do município. Do município. Vocês têm como ganhar dinheiro junto, vocês têm como participar junto, fazer esse clube crescer definitivamente. Tacar sócio lá dentro, onde o sócio vai ter a gratidão de poder ter uma carteirinha na mão novamente e entrar em espetáculos dentro desse SENEC. E é isso aí, parceria com a prefeitura que vai conseguir fazer isso aí. Então para de bobageira. Agora está faltando, deixar de pagar ou pagou, que dinheiro na conta, isso é problema de vocês. Eu só falo para vocês, sentam, equações isso aí judicialmente, para que essa babaquice faz o negócio tocar, porque senão a prefeitura não vai poder mais investir lá dentro, que agora tem processo, não vai poder mais reformar, não vai poder pôr mais nada lá dentro, e vai ficar tocando. Até acontecer um acidente de cair uma placa na cabeça de alguém, mas coloca lá dentro. Teve a sessão da Câmara, tá? Aquele foi chamado homenageado para ser cidadão mairinquense, porque ela nasceu em Sorocaba, né? Mas 3 horas depois já estava em Mairink, mas aí foram para lá. E eu vi a banda tocando atrás. E o Psyllium, aquele é meu sonho, né, cara? Então, o Psyllium estava com uma composição pequena, falando, não dá, não, pô, mas caramba, gente. Vocês estão aqui em cima, aqui em cima, a banda toda em cima, e a sessão vai, Deus, mas lá dentro não dá para entrar lá dentro, cara. Não dá, tá tudo esquecido. Não brinca, gente. Você já. Carinho, o que a gente apresentou lá dentro, o que teve de eventos lá dentro, o Pelica que eu diga, né? O Pelica é o sonhador. Pelica, hein? O Pelica é o que fazia ali, fazer aquela virada do avesso. Então, o
gostoso ver o pessoal de Biúna, todos os balés de Biúna eram aqui, cara. São Roque tudo aqui, porque não tinha um centro cultural do mesmo tamanho que comportasse gente do jeito que comporta ali dentro. Mas a gente tem que estar pensando lá, é no ar-condicionado, tem que pensar em evoluir. Pô, eu peguei aquela máquina, aquela fumadora, eu arranquei lá de cima com os funcionários, eu limpei e eu invernizei ela para pôr ali na frente. Sabe? Porque eu sou, todo mundo sabe que eu gosto de coisas antigas, gosto de... Eu dei para os ferroviários, eu comprava no Mercado Livre staff, que era da estação ferroviária, sabe? Isso tem que dar continuidade, cara. Foi a mesma coisa que nós fizemos no passeio turístico. Eu falei, ficamos 3 anos para conseguir um passeio turístico, para botar a máquina na linha, fechando com o pessoal que faz Paranaguá lá, né? Viemos aqui, todos os ferroviários chorando, tacaram a máquina no dente. Por que ficou aquela máquina no dente? Porque ela não poderia circular mais enquanto a LL não colocasse o sistema de frenagem atualizado, que era o sistema de vapor. Então não poderia. E como eles não utilizavam a nossa linha, eu falei, no checkmate, eles reformaram para mim o pontilhão de lá, a cobertura do pontilhão aqui, que agora está caindo todas as placas aí na cabeça. O pessoal faz parte disso. Faz parte desse projeto. Por quê? Porque eles utilizam o espaço e não pagavam contrapartida. Então a gente começou a pedir contrapartida. O pessoal falou, mas peraí, você é louco colocar um forro de casa, só louco para colocar um forro desse aí num pontilhão. Eu falei, sabe o que acontece? As máquinas paravam em cima. Você fazia recapeamento embaixo, o óleo pingava, fazia buraco. Então vocês não sabem o propósito daquilo lá. O pessoal acha que foi uma decoração que a gente quis pôr. Não é isso não. Ficou bonito, branquinho na hora, tudo lindo, mas era para correr lateralmente. Então tem toda uma história atrás de tudo isso daí. Então não pode, cara. As coisas se perdem no tempo porque querem. Porque querem, sabe? Então. Aquela coisa. Então o SRM tá doendo aqui. Estou feliz de ouvir isso, porque a preocupação, acho que de todos nós, não é nem ser de um, de A, B ou C, não tem aquela de ninguém, mas é de ser principalmente da população. Não, se eu puder ficar junto com eles, se eles precisarem de um apoio, estou ali para apoiá-los. Vamos junto. Eu só estou jogando aqui uma coisa que é bom para eles junto. Não adianta querer pegar o SEMEC, que não vai virar em nada, filho. Eu estou falando para ele, não é menosprezando as pessoas que eu nem sei quem está lá. Sim. Não estou menosprezando ninguém, só estou dizendo que hoje não tem condições. Eles vão ficar com 2 prédios interditados e sem dinheiro para fazer nada. Não é por aí o caminho. O caminho hoje é parceria. Que o importante é a população continuar com ou eles não querem ter amanhã, ou eles não querem amanhã ter novamente 500 sócios, 600 sócios. Então só seu objetivo não é esse. Só se o objetivo for de meia dúzia. Porque se o objetivo é ter um SRM da forma que eu sonhei, de fazer o nome SRM, Sociedade Recreativa Maíra, que crescer novamente e ter nome na cidade, me desculpe, é buscar sócio, é fazer a sociedade crescer. E já se arrebentou lá atrás, viu? Porque na época era para unir os 2 clubes, esse, onde é o caso que ia ser vendido, e a gente ter pego o iate. E aí, por egos particulares onde era presente, perdeu para São Roque lá o iate lá e ficou aí parado. Por quê? Porque na época o SRM tem dinheiro, você lembra disso? Ele que fazia os bailinhos domingo, entrava dinheiro para caramba, rasgava. Artistas que vinham para cultural, enfim. Mas, tudo bem. Mas eu acho que vamos buscar uma solução, se Deus quiser. Sempre há, espero que seja em favor do povo. É claro. E, bom, tocamos em assuntos espinhosos aqui, só resta mais um, pelo menos, depois você vai lembrando também, que é, a gente fala de continuidade, e a rodoviária é algo que, infelizmente, ficou para trás, mas o que importa, na verdade, é qual a solução. Agora, o que você acha da situação atual? Você pode falar um pouco do que levou a chegar até essa situação? Deixa eu falar uma coisa para você. Só um parênteses sobre a questão da rodoviária. Claro. Né? A rodoviária nós conseguimos essa emenda, né, através desses contrapartida, para fazer a rodoviária. O pessoal falou, mas que lugar de rodoviária? Um monte de assuntos. Né? Geograficamente a rodoviária tinha que ser ali, para justamente a gente acolher todo o pessoal da Dona Catarina, Barreto e Granada e poder lá ir atrás do terminal rodoviário urbano. Por quê? Porque do lado já tinha sido doado, eu e o senhor tivemos lá na Fiesp, na Paulista, mais de 10 vezes, para se doar para o SESI Senai. Até o Paulo Scaff teve aí, no fim falou que ia começar a obra em 3 meses,
até hoje não deu continuidade, eu também não sei porquê, porque como eles trabalham com uma empresa que supre eles, devido com a queda empresarial na região, Enfim. sei lá, esse é um assunto para se ver depois o que vai se fazer, se vai fazer, se vai, devolve e vão tocar o barco. Então ali seria a rodoviária mesmo. E talvez fazer conta. Usaram como canteiro de obra lá para a duplicação da Raposa, deveriam ter pelo menos pedido como contrapartida para asfaltar e deixar pronta. Que isso eles faziam. É isso que eu falo, negociação que falta. Negociação. Mas também não vem ao caso. Carlinhos, quando eu assinei para começar em abril de 2013 a duplicação da Raposa Tavares, o pontilhão que se fala com o elefante branco, que era do Bellini, ele continuaria ali, porque ele está sustentável e não vai cair em nada, senão teria que impedir. Eles não iam deixar. Ele iria para Sorocaba, ele já tinha que ter começado ali. Iam fazer um outro pontilhão do lado só, que ia para São Roque e São Paulo. Rodoviária ia se destacar lá do outro lado. E entrar ali, passava debaixo dos dois, rodoviário, o ônibus passava e voltava, destacado, só mais nada. E para entrar para a Retúria, na hora que desce a Retúria, que entra para Sertaneja, aquelas casas do lado já tinha sido para desapropriar, para fazer por dentro, por baixo, a entrada para os bairros lá de cima. O cara, o caminhão vem de São Paulo, desce, entra ali, subia Sertanejo, o cara que vem pela Dona Catarina, que ia ser asfaltada, saía ali, o cara vem de São Roque, desce antes disso, sobe Sertanejo, que seria mais um polo do céu que seria do lado do Sertanejo. Mudaram toda a rota do negócio, fizeram um pontilhão que, sinceramente, eu não quero nem comentar. Existem movimentos de abrir do lado da Getúlio para abrir do lado da Getúlio, sendo que eles estão querendo fechar até a roda de carroça. Se fechar lá não adianta nada. São movimentos políticos que a gente tem que ter um pouco, sabe, não é esse o caminho não. O caminho é brigar com o governo do Estado, com o presídio que tem, com o legislativo, com o executivo, para em si fazer abrir definitivamente essa entrada do sertanejo para os bairros lá em cima agora. Agora não tem mais o que fazer. E nessa posição que está hoje, esse pontilhão inviabilizou a rodoviária, filho. Inviabilizou a rodoviária. E aí mais uma coisa que ainda vieram falar para mim, mas do outro lado não vai dar para fazer a subida, porque aquela área é da União. Por que é da União? Que ainda o Zulu tinha o ferro velho dele lá, tinha uns carros, né, do ferro velho, que não fizeram a rotatória, né, não terminaram. Da União porque era da ferrovia. Então todos os ativos e passivos da ferrovia foi para um departamento da União. Só que a ferrovia deve para a MyLink milhões de reais em IPTU e uma série de situações. Se o prefeito vai lá, pega aquela linha, enquanto a empresa está lá e fala assim, olha, utilidade pública, eu estou desapropriando, mas ela não vai fazer. Se eu conseguir tomar empresas privadas, peraí. Aí os caras vão embora, agora para voltar, porque assim, um ponto que deu totalmente, sabe, mas vai ter que buscar. Vamos buscar um chavão dessa administração. Aí não tem jeito. Nós temos que acreditar que não tem jeito. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Certo? Esse negócio de a gente estar só reclamando e tal, se eu não achar que não tem jeito, eu fecho a minha loja aqui e vou embora. Eu fecho minha loja, eu volto para Monte Alto. Por que eu estou aqui há 40 anos? Eu estou aqui há 40 anos porque MyLink me acolheu, foi aqui que eu cresci. Então, essa brincadeira do MyLink tem jeito, o MyLink deixa de ter jeito, sabe? Nós temos que acreditar, porque nós somos geograficamente o melhor local que pode ter hoje para crescer nessa região, por incrível que pareça. Puxa. Essa estrada de Dona Catarina, a orla da Castelo Branco, com aeroporto, com tudo, daí eu que trouxe a Fabeta, a faculdade de ônibus, tomei da Bezerra, aquela área da frente que foi construída a Rodoboy, já agora você vê, não é da mais ou menos, são 8 anos, inaugurou 2 anos atrás, então o Denilson mirou e falou, pô, mas você que está aqui no telão assinando, dono, a área, tudo, assim. Eu falei, mas a gente planta as coisas, vai colher lá na frente. Mas é assim, cara, nós temos que pensar nessa forma. Certo. E a dignidade do povo é no bolso. Aí acaba o assistencialismo acaba tudo, cara. Sim. E a cidade cresce por igual. Mas manda ver, você manda. Não, claro, você já respondeu até, acho que um pouco do que eu vou perguntar agora, porque a gente sabe que a cidade tem problemas financeiros. Problema financeiro não é novidade para ninguém, enfim. Mas, além disso, qual você acha que é a maior dificuldade enfrentada para suplantar esse problema financeiro? É um pouco dessa coisa que você falou agora de negociação, passa por... Olha, ele teve. Eu não acompanhei a questão financeira da prefeitura. A gente vai ouvindo por boatos, né, que houve sequestro de dinheiro, mas do outro lado eu vi
vereadores gritando na Câmara que teve um superávit de quase 20 milhões, eu não sei. Então não bate, as contas não estão batendo. Certo. Eu só vejo assim, do que eu peguei com 40 milhões e deixei com 120, né? E o que onde a gente avançou, e hoje com 180 milhões, se existe esse problema das coisas estarem acontecendo do jeito que está. Tem ações que tem que ser, isso aconteceu em 2009 comigo, acho que você estava lá na época, como você já tinha chego, quando eu mandei todos os cargos de confiança embora. De todos voltou 30. Porque não dava. Foi a época que deu uma recessão violenta. Então você tem que ter umas tomadas, tem que chamar todas as empresas. A lei nos permite, dentro dos contratos de concessões, de empreiteiras, reduzir em 25% sem danificar a prestação de serviço na rua. Você tem que trabalhar em cima de tudo esse montante para você equacionar essa conta. Tem que buscar. Os problemas são diferentes também, né, cara? A gente não pode falar, pô, vai ter o país milhões, tocava e fazia, asfaltou, fez, pintou, porque agora não vai. Não, porque a população também cresceu, os problemas cresceram, né? As coisas. As leis os custos são totalmente diferentes, os custos que você coletava lixo e levava para lá, para Itapevi, hoje é diferente. Então, as coisas mudam bastante, cara, né? Claro. Mas você não pode parar e ter uma empresa de 1.700 funcionários, sabe? Que não dá resultado positivo. E nós temos pessoas para isso. Nós temos funcionários para fazer isso. Então nós temos educadores, professores, 700 e poucos professores. O pessoal quando pede, eu estava vendo esse dia na rua, até o Toninho Natal, ele é um cara de confiança, trabalha pra caramba, sabe? Honra, né, o que faz. Os funcionários estão carpindo, os funcionários estão fazendo, quer dizer, motivação, sabe? Aí tem que dar ferramentas para eles, uniformizar, dar condições de, sabe? O que não pode é você deixar a coisa rolando. Aí eu falo para você, tudo é uma questão que se chama-se gestão. Carlinhos, quando eu entrei na prefeitura, o deles, independente de ter passado no banco, ter sido gerente geral, cuidar de tantas agências e tal, do lado público era leigo, totalmente leigo. E como todo político, nós sabemos pedir voto. Tá? E hoje, se o cara não souber de gestão pública, não voto. Eu aprendi depois, fazendo direito, me formando, aprendendo sobre direito público administrativo, vendo onde eu errei nos meus próprios erros do tribunal, das coisas que mandam para mim, vendo onde pode. Discordo de 90% dos pareceres. Discordo totalmente, porque eu vejo que. Então, mas não adianta. Hoje, se não tiver gestão, se não tiver conhecimento, não adianta ir no oba-oba, não. Ah, vou pôr equipe e tal. Meu, você vira um refém. O prefeito que for só pedidor de voto na rua e oba-oba, ele vira refém. Ele vira refém porque ele não vai saber gerir a máquina pública. É diferente as coisas. É muito, mas muito diferente. E eu vou te contar o que você vê como que a gente está falando de tribunal e tudo. Quando eu entrei na prefeitura, cito o nome porque eu não falo mal de ninguém, na verdade. Tinha uma ação contra o Toninho Gerente, no Tribunal de Contas do Estado. Porque ele pagava para as crianças para levar papai e refazenda. Sim. Lá em São Roque. E quando chegou para mim, diferente de mim, quando chegava, falou, é isso mesmo. Eu quis defender. Eu falei, peraí, isso é errado, gente. Por que não pode usar o dinheiro da educação para isso? Ou essa criança não está sendo educada para alguma coisa? E levantei uma tese no tribunal. Sabe? Fui brigar em cima disso. Eu falei, não pode ser. Quando eu abri a PAI aqui, ela podia ser usada 100% do educacional. Porque tem professores lá dentro. Você entendeu como que é? Não em toda a parte, que é a parte de fisioterapia, mas a parte educacional é educacional. Então, mudou o entendimento deles e deu uma solução para ele. Então, você percebe que as coisas nem tudo é como parece. Sim. Mas para isso precisa abraçar. Precisa abraçar e ter vontade. Dar o caso a fundo. Então, eu falo que hoje as coisas são diferentes. A coisa era muito técnica. Antigamente, o prefeito pegava um cheque dobrado para ir no bolso na rua. Olha, eu quero comprar 10 metros cúbicos de pedra aqui, ele tirava aquela coisa, dava lá no depósito, no Desmart, sei lá quem é que tinha na época, e mandava entregar. Hoje, não funciona assim. Hoje, sem contar, quando não tem impugnação de uma licitação, e demora mais um ano para se fazer uma coisa.
Mas eu sei que está cheio de emendas parlamentares paradas aí, não sei se estão fazendo por uma questão de CND ou por uma questão de impugnação de licitações. Então é complicado. Sim. E aí, qual a forma mais prática de você administrar hoje? Pregão. Faz pregão de tudo. Mas eu contesto o pregão também, porque eu fiz pregão. Faz pregão de material escolar. Eu não daria para o meu filho usar um caderno e um lápis daquele. Entendi. Você paga o mais barato, mas é um lixo. Sim. É diferente se fazer um pregão de um carro, que você pega um carro 1.6, motor tal, não pode pôr marca e o carro é carro. Sim. Mas tem coisa, vai até fiz pregão de papel higiênico. Carlinho do céu, é aquilo, meu. Para. Melhor pegar o jornal que sobra aí e pôr nas festas, nos pós-saúde. Porque... Então, é ridículo as coisas que acontecem. Então, tem que buscar essas qualidades também, buscar um mecanismo que o pregão traga qualidade ou você pode recusar também. Entendi. Então, é a forma mais prática para nunca mais existir envolvimento de prefeito, nem secretários com empresário nenhum, né? Fazer de forma aberta, clara, transparência. O PT sempre pregou esse orçamento participativo, né? Sim. Mas é uma coisa que tem que pôr em prática sim. O povo está ficando mais politizado, nós temos redes sociais, temos que fomentar nossos canais de comunicação, né? E o pessoal tem que saber o que está acontecendo, porque senão fica na rádio peão. Todo mundo é ladrão, todo político é sem vergonha, que aquele está lá porque o outro está lá porque tem cargo de confiança, porque o outro não merece, e aí você pode ser um cargo de confiança técnico, entendeu? E está sendo menosprezado, sendo que você é profissional naquele lugar que você faz. Porque generaliza. Então, casos e casos. Quando o Rodriguinho fez a lei aqui do nepotismo aqui em Mairink, que passou na Câmara, todo mundo aplaudiu, maravilhoso. Nenhuma cidade tem uma ou outra que tem. Eu acho que o nepotismo descarado, tá? Que pode até ter ocorrido comigo, eu acho que não pode mais. Mas eu tenho uma filha que não tenho uma filha, que é doutorado em Direito Público Administrativo e não poder trabalhar comigo, eu acho um absurdo. Se eu estou falando de um cargo de confiança. Não pode, tem lei, tem que cumprir a lei, acabou, ninguém vai tirar. Mas eu sou polêmico de falar as coisas. A gente fala, perde voto, não sou candidato, mas fala, perde credibilidade. Não, você tem que ser honesto naquilo que você pensa, naquilo que você acredita. Não pode, você tem que discutir as coisas. A gente estava falando antes sobre prisão de segundo grau. Pegaram a nossa Constituição e jogaram no lixo. Sim. Pô, se nós temos uma carta magna que rege tudo, eu não sou petista, sou nada, mas peraí, a arbitrariedade que fizeram com o Lula, então muda essa. Ninguém fala, mas peraí, está defendendo porque é político, porque agora vai tirar 10 mil pessoas da cadeia, vai tirar onde? Flagrante delito, você não tira ninguém. Se o cara matou o político que foi pego em flagrante roubando, vai preso e fica na cadeia preventivamente. Não existe esse papo de segunda instância. Então tem que falar, vai tirar assassino, bandido. Sabe? Falaram tanto que saidinha jamais ia ter saidinha. Olha esse ano aqui, ó, o que aconteceu. 5%, quase 2.500 pessoas não voltou para as cadeias, filho. Teve um arrastão na Imigrantes, que o Dória, no final do ano, falou: isso aqui não vai acontecer. Você descia lá agora, parecia que desceu o exército inteiro na Imigrantes, de polícia para todo lugar, nas praias, nego de piruacomba, de bicicleta, para inibir um pouco a ação do bandido, entendeu? Então, sabe, as coisas que. E você tem que se moldando dentro das necessidades. Sim. Entendeu? Agora, deixar de falar por uma questão de isso aqui está certo, isso aqui está errado, ou ele é a favor, nepotismo, ninguém tem a favor do nepotismo. Você fala quando é cargo técnico, é cargo técnico, cara. Isso aí não pode colocar em. Então você se forma. O que é isso? Tá? Bom, estamos já chegando ao final dessa entrevista. Mas tá ainda muito não hora que termina isso aqui, mas no final tem mais uma meia hora. A gente fala final, o chorinho é meia hora. Porque agora o assunto é interessante, o povo anda perguntando pela coisa. E vamos também aí tocar nesse assunto que você já tocou um pouco, que é dessa coisa da judicialização da política, que vai esbarrar nos problemas até que você teve na sua administração, com a justiça e tudo mais. Então, bom, vamos começar a partir daí, né? Como é um programa para se falar, o convidado vem para poder expor o que ele pensa. Então, o que você trouxe de aprendizado de todos os problemas judiciais que você enfrentou deles? Em que pé que eles estão?
E o que você tem a falar desse assunto, até para o povo saber direitinho Sim. o ocorrido, qual é a situação? Porque aqui é você que deve, né? Eu, na verdade, como e o pessoal comenta muito que não tem como o prefeito não sair com a pasta debaixo do braço, né? Sim. Haja visto que você vê que o gerente, depois de 15 anos, vai me sair candidato e cai um processo que está no Supremo. Então a gente não tem data, não tem horas para essas coisas acontecer. E eu acho que até o erro não vem do candidato, o erro vem até da própria circunstância do Tribunal Eleitoral, que já deveria dar uma situação definitiva de registro não de candidatura, não deixar a população da forma que fica. Sim. Então eu tenho uma visão totalmente diferente do que falam, né? E aí, politicamente, falam, é mentiroso, outros para com essa balela de coisas baixas, que nós não precisamos mais disso para crescer. Nós precisamos ter mentes abertas, sermos mais proativos, né? Precisamos, sabe, pensar mais leve. E é aquilo que eu falo para você. Então o erro está no Tribunal Eleitoral. E da mesma forma comigo. E dentro dessas improbidades, são processos que ainda correm, né? Mas você sabe que você tem que ter um trânsito julgado em segunda instância para você não ser candidato. E isso, eu tive um processo que foi até a questão do nepotismo, né? Eu e várias pessoas que estão juntas, né? Porque o que aconteceu? No meu caso, nós éramos diretoria, não éramos secretaria. E a súmula 13, ela deixa bem regulamentada, a súmula 13 do Supremo Tribunal de Justiça, ela deixa bem regulamentada que os cargos de confiança pela súmula 13 pode ser parente, pode ser alguém. Mas como a gente era diretoria e não secretaria, nós somos incriminados. Tá? Isso agora subiu do Supremo, que com certeza começou um lado, eles vamos ganhar lá. Mas demanda tempo. Fora isso, existem vários outros processinhos. Existe aquele que houve a minha detenção 8 anos atrás, né, do qual eu fui detido pela questão da cultura, que Deus quiser as coisas vêm se clareando, vêm demonstrando. O tempo mesmo já demonstrou que não havia materialidade nenhuma, é aquilo que eu falo. Sim. Falar de improbidade, se alguém falar para mim, falar, Denis, tem um processo seu aqui que diz assim: enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro público, superfaturamento, eu saio fora de uma link. Porque não existe. Então essas improbidades acontecem por descumprir prazo de publicação, uma série de coisas. Sim. Mas o que ocorre? A gente estava... O PTB, aí eu vou falar do partido em si. O PTB estava todo mundo se absteu de todo, não iríamos participar mais, foi muito traumático tudo que eu passei, para a família, para todo mundo. Nós estávamos totalmente fora, não queríamos mais, apesar do assédio ser muito grande. E as coisas vão acontecer na sua vida, que é aquilo que eu falo, quando a gente fala de Kairos, tempos de Deus, sim, é só para quem entende discernimento para poder assumir isso que está aí. Porque é só no tempo de Deus que você deve ter as respostas. Não queira ter ela hoje. Espera no tempo dele. Sim. Porque o que você fala hoje e as coisas, não que nos sustente amanhã, né? Quando é a sua palavra, mas a sua vontade não dá muito a você. As circunstâncias, e as circunstâncias levaram com que o partido PTB viesse, nessa campanha de 2020, a lançar um pré-candidato a prefeito na cidade de Maí. Isso vai ocorrer brevemente, né? Então logo a justiça ter autorização para isso acontecer, né? Os nomes já estão ventilados, aí todo mundo tem conversado. Isso é gratificante, é um pouco preocupante, né? E não por uma questão, porque não é eu que estou na frente, né? Não sou eu que estou na frente, e a pessoa que eu estou querendo pôr na frente, de repente, tem até mais bagagem do que eu sei me colocar no meu lugar. Eu acho que da mesma forma que eu fui reeleito na cidade, é porque eu tive um apoio muito grande, gente muito boa do meu lado, né? E dessa forma que eu quero contribuir também, que eu possa vir a contribuir. Em primeiro lugar, porque a gente acaba tendo outros afazeres, outras responsabilidades que nos levam a isso. Mas o principal motivo, por exemplo, do Denis não ser o candidato, é justamente para que nesse olho do furacão que está acontecendo, da falta de credibilidade com o político, da situação de Maíque do Brasil como um todo, de lei de ficha suja, de todas essas coisas, não ocasione o que já aconteceu de precedentes de Maíque, né, não ocasione dúvidas no eleitor de Maíque.
que eles possam estar de peito aberto, escolher quem é o melhor, quem é o mais capacitado, quem pode trazer condições melhores. Para o PTB, eu pretendo dar a minha contribuição da forma que eu puder, dependendo da situação que eu estiver. Colaborando, como outra gente está falando de SENEC, falando de SRM, eu sou um cidadão, tenho lógica de essa cidade crescer. Claro. Aquilo que eu falo, quando eu não votei para o Bolsonaro, eu falo, eu quero que ele seja o melhor presidente do mundo. Porque a partir do momento que ele crescer, a gente cresceu. Melhor que a partir do momento que o Bahia, que tem um ótimo prefeito da cidade crescer, nós crescemos juntos também. Então não adianta você ficar 4 anos torcendo para uma pessoa, sabe, ir ao caos para você se vangloriar e crescer novamente. Então é esse o caminho. Então, nós estamos sim apostos para essa campanha de 2020, o PTB, tá? As coisas vão acontecer, estamos fazendo toda uma construção que se tem de prefeito, de vice, né? Mas que venha com um ar muito mais oxigenado. Nós teremos que tirar muitos ranços políticos, temos que tirar muitos desencontros e buscar qualidade nessa cidade, independente de onde esteja, sabe? Uma vez, quando eu entrei na prefeitura, o pessoal chegou para mim e comentava, pô, você deixou fulano de tal que é gementista, você deixou fulano de tal que não se quer. Eu estou atrás do profissional. Estou atrás do profissional. Procura um nessa cidade que trabalhou comigo, que teve em outra gestão, que foi perseguido, que teve pressão. Nunca. E quando o problema estourava lá na ponta, era dentro do gabinete que a gente resolvia. Porque assim que tem que ser. Primeira coisa, você tem que cuidar da sua casa, a máquina, sou funcionário, é aquilo que faz a cidade fomentar. O seu funcionário tem que estar motivado, tem que estar perto de você, tem que ter qualidade de vida, pensar na sua família principalmente, viu, Carlinhos? Que é uma coisa que a gente não comenta, mas é o que eu buscava. Nós temos funcionário que não comenta, mas está com a família, o filho lá, que a gente que não é pai, tem filho que tem que pôr na paia, está faltando comida em casa. Uma vez eu fui pegar um funcionário, sabe aonde, que ele queria falar só comigo? Em cima da ponte ali, lá atrás do cemitério, e eu sentei lá em cima do trilho porque ele queria se jogar lá de cima. E ele só queria falar com o prefeito, sair da minha casa 10 horas da noite, o pessoal, os livros dele, não vai, eu vou lá falar com ele. E o medo de vir trem todo lá em cima, e eu tenho medo da altura. Sentei no trilho lá em cima, no meio da rua atrás do cemitério, para conversar com ele e sair nos abraçados de lá. Então você tem que, eu acho que é isso que o povo do Bahia está precisando, acolhimento. Eu falava ao pessoal em todos os PCF que nós abrimos, no PA, nas escolas, gente, plastiquinho na boca, sorriso, o acolhimento cessar a pessoa em 50%. Aí eu pus a Nedina lá na época, né? Eu falei, Nedina, você vai ficar aí no PA. Ela falou, nós fazendo o quê? Nedina, você põe os copos, você vai, a pessoa chegou, você já vai ver a pressão, ver coração, ver você está com. A pessoa já vai, pelo menos você vai se é urgência, se é emergência. Isso é legal, Carlinhos. Sabe? Então a pessoa. O administrador público tem que botar isso na sua cabeça. Que a primeira coisa que tem que ter em mente é a doação, é se doar. É isso que tem que fazer. Não fique em casa. Para entrar mais um prefeito, para amanhã chegar e falar, mas eu não fiz porque eu deixo dívida, eu não fiz porque bloqueou, peraí. Se tem um portal de transparência, se tem um canal direto com a população e deixa as pessoas interagir realmente numa administração, você não vai ter esse tipo de problema, não. Mas esse problema. Os problemas são ser resolvidos. A máquina pública não é uma máquina privada. A minha empresa tem que ter dinheiro para pagar a minha duplicata. Lá você espera o fundo de participação do Estado para ver quanto que vem, e mais a arrecadação de IPTU para ver quanto que pagaram de IPTU, para fazer esse deu para pagar. Então é totalmente inverso. Quando falaram que eu saí, falaram, pô, mas você saiu e não deixou o dinheiro para pagar o aluguel desse, daquele, mas gente, você não pode deixar dinheiro em caixa, não existe prefeitura deixar dinheiro em caixa. O dinheiro da prefeitura tem que ser gerido mensalmente, ele entra e paga tudo, paga tudo. Não existe poupança para a prefeitura. O que existe é um fundo que você tem que guardar para o 13º. Eu sempre paguei o meu salário antecipado, porque funcionário é rigoroso, né, meu? Agora são coisas que você não pode entrar no mérito administrativo das coisas que estão acontecendo, deixar de acontecer, porque cada um teve seu momento, cada um teve seus problemas, cada um teve seus tropeços, cada um teve seus méritos, né? Porque eu acho que todo mundo construiu alguma coisa. E a gente tem que dar continuidade um pouco do que cada um fez, do que eu fiz, aquele que tem que pegar um pouco do Dene, um pouco do Binho, um pouco do Gemente, um pouco do Peixinho, um pouco do João Pomba, e ver o que é de bom e pôr essa cidade novamente para acordar. É isso que precisa. Nós temos que ter, o que eu vejo, é assim,
um ar, sabe, triste, apático, sabe, sem perspectiva. Mas isso no meio de Mairink, todos quanto é lugar, não vejo um prefeito que está bem por aí. Está todo mundo enrolado. Todo mundo enrolado. Mas é assim, cara, agora também a gente não pode pensar, mas o Brasil está ruim, então por isso está ruim. Não, peraí. Se tem alguma coisa ruim aqui, nós vamos ajustar o que tem. Você está na sua casa, você não deixa muitas vezes no seu orçamento de comprar alguma coisa, você pode ajustar o seu orçamento? Por que com o dinheiro público você não pode fazer isso? Por que deixar correndo as coisas? Escolha, né? São escolhas. São escolhas. Então, eu não quero entrar no mérito administrativo, mas é isso. Aí precisa ter alegria novamente. E não sou prefeito, mas o Denis Fogueteiro está chegando. Bom, então você ainda não garante o nome. E aí perde, modo um monte de gente, agora, né? Solta o rojão e fala. Esse dia eu estava com o padre Alexandre, coitado, saiu, né? Muito meu amigo, meu mentor, meu amigo, meu colega, o padre Alexandre. E aí foi fazer a produção, soltou os foguetinhos dele aí. Fui ver lá, soltando fogos na rua com o meu cachorro, não sabe, meu Deus do céu. Ainda bem que agora existem shows pirotécnicos aí de luz. Sem barulho, né? A gente não vai fazer barulho, né? Mas que era gostoso, era, né? Poxa, assim, um rótulo, né? A pessoa rotula muito. Você talvez seja o prefeito mais rotulado, porque esse é o teu rótulo do festeiro, né? Do fogueteiro, do amigão da galera. E a gente conseguia fazer barulho ainda, né, irmão? Poxa vida. Eu falo com tudo isso. Aí eu falo, pessoal, pô, gente, aí um cara um dia, fala seriamente comigo, meu amigo, né? Ele falou, pô, mas fala que você é ladrão. Eu sou mesmo. Então eu sou Robin Hood. Eu roubo dos pobres, dos ricos para dar para os pobres, porque, sinceramente, como que eu tinha condições de fazer tudo isso que eu fiz, ainda fazer festa? Onde eu arrumava dava dinheiro? Negociação não gastava o dinheiro da prefeitura. Parcerias, vão para cima, sabe? Só que você sabe que você teve, apesar, eu queria falar com todo o público, é a primeira vez, né, que eu geralmente, você sabe que eu fiquei com o Daniel, com esse autossamba, arte popular, nesse bandão. Essa é a pergunta que eu queria falar da sua carreira artística. A minha vida artística, sempre gravei com o Salgadinho, né? Sim. Quando eu fiz aquele CD do gospel, tudo, né? E hoje eu tenho uma artista na minha frente que não vai ficar gostoso. É uma É gostoso a gente ver, por isso que a gente fala aí, não é puxando o saco, né, que a gente vê que a cultura está enraizada, mas tem muitas coisas boas aqui dentro, a gente pode estar perdendo para fora, tem gente indo embora, sabe? Tem que fomentar isso aí, tem que dar espaço para todos. Tem espaço para todos. Eu, particularmente, não puxando sardinha da cultura aqui em Mairink, mas desde quando eu cheguei aqui, com mais força, com menos força, com mais frequência ou menos frequência, o SEMEC sempre esteve funcionando. Os cursos estiveram lá, sempre. Shows, né? Todo Perica, um monte de coisa a gente fazia, de teatro, a exposição. Mês de janeiro era inteiro, literalmente inteiro. Aliás, agora no SEMEC já tem uma exposição lá do artista Felipe Phelps, que eu convido a todos a prestigiar. O Sandro é um bom menino. O Sandro é um bom menino. Então, quer dizer, a cultura... Me conhece bastante também. Ela tem que reunir esses artistas, sabe? Sim. Mas nós temos que criar, nós temos que criar na população isso perseguir na própria banda. Tinha vezes que tinha apresentação, você não via aquele número de pessoas, ou não sei se a comunicação falha, ou por não gostar. Agora, você tem que buscar a identidade. Só que agora, Carmen, nós vamos ter que pensar numa coisa um pouco mais macro. Sim. Tem que se pensar nos bairros. Nós vamos ter que expandir esse tipo de coisa. Sabe? Nós temos que expandir para os bairros, porque, sabe, centralizar aqui é uma coisa meio... O custo fica muito maior, você acaba não tendo o mesmo acesso que essa criança tem. Isso é uma crítica importante. Eu vou contar uma história para você que é uma coisa interessante, e aí eu vou falar de educação. A minha filha, a Natália, o Leonardo está no quarto ano de medicina, graças a Deus. O Leonardo, fisioterapeuta, resolveu estudar esse menino. Sabe? E vai ser um ótimo médico. Trabalhou já no resgate, ele era voluntário do resgate, ele gosta disso. Ele se formou em fisioterapia, a aptidão dele era medicina. Lutou, estamos falando das tribos do coração, está aí na Unicid, aqui em Pinheiros, quarto ano de medicina. E a Thaís, lá doutorada lá em Direito Público Administrativo. Cuida de 20 e poucas cidades, viu? Bacana. Tá? Com a empresa confiada. Então o negócio a gente sabe bem de prefeitura. Que bom. E a minha filha Natália, ela teve a grata satisfação de poder estar estudando, por isso que a Kelly teve que ir para Sorocaba e viaja direto.
no Irapuru. O Irapuru é uma escola em Sorocaba hoje considerada de alto nível, valor absurdo, tudo. A gente teve alguns confortos para poder estudar lá, né? Mas uma escola totalmente diferenciada, para tudo, para preparar a pessoa mesmo para cursinho, para tudo. E aí ela me apresentou, e ela teve uma amiga que até viajou conosco esse final de semana, que é um chamado Smart. Smart, eles pegam crianças dos colégios estaduais, municipais, né, fazem uma prova, e aquele que vai bem, paga lá, tem mais de 15 alunos lá, com 100% pago, de uma escola de quase 3 mil reais. E não só isso, eles pagam a cultura inglesa. A Natália, minha filha, fala inglês fluentemente, pra você ter ideia, porque ela faz cultura também, tá? E paga a cultura também. Sabe o que esses alunos, minha filha e alguns alunos resolveram fazer? Esse é um projeto que eu não vou falar agora, que ela vai me xingar quando ela escutar, né? Pode trazer ela para cima. Ela está sendo a coordenadora, e um dos alunos do Smart montou um projeto onde eles vão 3 vezes por semana na escola pública para dar aulas de reforço exclusivo para fazer NEM, para fazer física, química, biologia. Nós tivemos a oportunidade para essa moçada. Aí me causou aquele negócio, caramba, já pensou isso aí no bairro, você tem um polo com professores especializados, cara, focados só naquilo, em todas as provas que teve do Enem, das faculdades, sabe? Será que a gente não vai dar oportunidade maior para essas crianças? Será que a gente não vai ter? Nós temos que levar esse acesso a esse povo, cara. Sabe? Aí eu vi, olha quando a gente tive experiência, para mim, 16 anos, com alunos do Smart, que depois, se vocês quiserem buscar aí, vamos buscar sim, Smart, deixar todo mundo, sabe? Eles têm um acompanhamento geral dessas crianças e dão oportunidade, tá? E muitos já se formaram médico, porque acaba entrando numa escola dele, acaba entrando numa unidade federal, uma universidade federal, no médico. Então, olha quanta coisa legal nós temos. E aí a educação agregada com saúde, com bem-estar, com tudo, fazer uma, sabe, até evasão de crianças das escolas, sabe, nossa senhora, que está empolgado com a educação. E eu falei, e ela me fala essas coisas, eu fico vidrado, porque assim, a gente tem que identificar esse índice de evasão das crianças das escolas, e como se fica assim, porque as mães, nós temos um celular, nós estávamos falando agora, da questão digital. Sim. Quem não tem um celular? Já pensou seu filho 3 dias não apareceu na escola, sua mãe está recebendo plim, 3 dias não apareceu na escola. Por favor, compareça na escola. Porque tem mãe que põe o filho na escola, vai para a rua e não sabe. Tem outros que não vai na escola, sabe por quê? Porque não teve comida em casa. Tá? E tem outros que estão doentes. E já pessoas têm um sistema onde o diretor puxa, ele tem um agregado se passou no PA, se a família é atendida por Bolsa Família, se essa criança está em vulnerabilidade, está em L alto. Você já pensou? Então é um negócio legal. Aí você taca a cultura junto, começa a agregar, você cria nas famílias uma responsabilidade maior, até como estudante. Tá? E dá mais subsídio para o educador que está dentro da sala de aula. Envolver a família é fundamental nesse processo. Dá motivação para o educador, que é isso que nós temos que fomentar, o educador. O educador cada vez está mais motivado, né, para exercer, porque você sabe que vai por amor mesmo. Hoje eu reclamo de salário, porque é verdade, a remuneração é baixa, a situação é difícil, mas é um caminho que a maioria está buscando hoje. Pedagogia faz aqui na Uniaselv e tal, estão querendo entrar, estão querendo ir, porque, sabe, nós temos que capacitá-los cada vez mais, tem que fazer as coisas acontecer. Então, tem tanta coisa bonita para se fazer, se doando às pessoas, que não dá para parar. Então, tem projetos maravilhosos novos. Sim. Projetos novos, nós temos, cara, por isso que eu falo, temos que descentralizar. E aqui seu grande show. Já pensou a gente festival de música? Já fiz um laboratório. Você já pensou? Passado, Já pensou? Fazer de novo. Um festival de que era que se fazia antigamente da gincana das escolas, daquele que melhor canta, o melhor músico do bairro. Eu lembro, hein? Não, a gente faz aqui bombagem, faz a cidade pulsar. A gente, quando fazia a festa da criança, chegava lá para ajudar e falava o seguinte: catraca aberta para todas as crianças ir lá brincar lá no Jardim Cruzeiro lá. Quero todo mundo lá, porque não dava para fazer em todo lugar, a gente fazia na Dona Catarina, lá na Granada e ali, né? Então, sabe, tem que fomentar essa cidade, fazer um negócio revirar. Quando cheguei aqui, a Maria Cândida me chamou uma vez, estava tendo gincana das escolas.
E era pelo Altina, eu lembro. Não, você vai ter que fazer um negócio. Eu tinha um Fusca vermelho 68, eu abri a tampa do Fusca, fiz tudo de papel vermelho por dentro, com uma limona caindo para fora, com aqueles olhos em cima, sabe? E foi tudo na FEPEMA, gincana das escolas, sabe? As coisas tem que ter essa integração, nós temos que, olha o que você vê. Terça-feira a molecada vem cá, tá tudo aqui na feira, aqui, porque não tem o que fazer. Eles não são culpados. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Sabe, tem que trazer coisas. Mas esse cruzamento de informações é muito legal, hein? Não. É quase um E-social da cultura e educação no município. É isso. Cruzar é isso que ela tem comentado comigo, tudo. que ela tem. Ela vai delirando com as coisas que vai lendo, vai fazendo, né? E eu achei uma coisa assim magnífica. E é por aí. E aí eu fui buscar, e já existe o software, já existe tudo, e já existe quase a cidade implantado o mesmo sistema. Então tem coisas maravilhosas para acontecer. A tecnologia já proporciona tudo. Só... Uma coisa eu falei para o pessoal do PTB, fazer campanha, para citar nome de alguém, ou falar que aquele fez, roubou, pintou, bolou, nem entre. Nem entre. Nós vamos ter que mostrar, eu sei que a pancadaria me ensina em mim, como já falou que o PTB, já vieram, estão me tacando, me destruindo. Venha do jeito que quiser. Isso aqui tem peito para aguentar o que vier. O que Deus botou aqui na frente do meu irmão, e não é força física, não. Aqui tem o escudo do Senhor, meu irmão, que pode vir a bater e vai cair mesmo. E eu já aprendi em Carlos, os tempos de Deus, que quem espera, recebe. Sabe? Quem espera, inclusive quem faz o mal para os outros também recebe. E não que a gente queira o mal de ninguém. Né? Que é duro, né? Se rezar pelo inimigo, não é? E a gente aprende isso na vida cristã, né? Mas para isso você também tem que dar os tropeços e reconhecer os seus próprios erros para poder perdoar também. Claro. Então, as coisas são totalmente diferentes, mas a gente está precisando de pulsar novamente, de sorrir, de ter vontade. A gente gosta da cidade, por favor. Eu falo para esse povo, sabe? Voltando no jargão do peixinho, né? Que Mairink tem jeito sim. Mairink tem jeito sim. Vai, cara. Cabe a nós. Posso fazer a pergunta, Chorinha? Pode, claro. Já teve várias, né? Mas essa aqui é... Mas eu vou citar o nome dos caras, os caras devem ficar até bravos. Porque essa aqui é certeza que vai pegar no coração dele, que é um lugar que eu sei que ele também tem um carinho enorme, que é o Horto Florestal. Então eu quero que você finalize esse vídeo, depois com esse tema, porque a gente teve uma grande decepção com ele. Eu sei que você fez uma grande intervenção na sua administração, mas agora... Infelizmente, o que faltou na minha administração ali no Horto foi um processo que eu fiz junto à Cargill, que foi quando fizeram a Inovate. Na verdade, inundou aquela parte de baixo, onde é o lago hoje, né? Que era a casa do Mirtinha ainda, né? Certo. Moravam lá embaixo, ia lá na casa dele, a gente mexia com som, era Denis Som e Luz, né? Certo. E eles tinham que fazer toda a canalização e no fim entupiu e acabou inundando o Horto ali entrada, né? Mas ali ainda não terminaram. Se um dia a gente tiver a oportunidade de levantar esse processo, eu queria levantar esse TAC, porque ali era para ser uma pista de caminhada em volta daquilo lá, canalização de todos o esgoto das casas dos moradores que estão ali dentro do Horto Florestal, para aquilo lá ficasse. Esse é um trabalho que não é da prefeitura, o trabalho que era eles para fazer, eles fazendo em contrapartida. Mas tudo bem, canalizaram lá, parou a água, tudo. E lá dentro, cara, ficou um sonho. Não é por nada, aquela casinha de 1908, eu montei o meu gabinete lá dentro, fiz uma mesona antiga que eu tinha, meu carrilhão do lado, recuperei algumas coisas que era do museu de Mairink que ficaram lá. Eu coloquei até aquela vitroalona gramofone, sabe? Casa de 1908, a Suzete, então chorava, ia lá naquele fogão a lenha lá no fundo, ela, a Meire, sabe, fazendo um cafezinho, a gente tomar um cafezinho, então ficou um negócio, o pessoal não sabe. A segunda casa também que a gente reformou, e atrás foi feito o viveiro de plantas. Né? Que aquela foi uma emenda parlamentar que estava jogada, uma pena, porque era um viveiro de planta. E muda, até falar na época, Deus está roubando eucalipto. Você não me deu um vendaval que tem mais de 70 eucalipto? Nós tivemos que tirar. Eucalipto é uma planta negociável, é uma planta comercial, e ela suga a água, ela seca a nascente. Então você tem que, o viveiro é para isso, para plantar, fazer plantas nativas, novamente no outro. Naquela casa, Carlinhos, eu tenho na minha casa tá, que eu tenho. Eu invernizei e deixei lá. Os tijolos tem a marca Estrada de Ferro Sorocabana. Sabia? EFS, aquela marca. No tijolo, que foi feito na época, e eu sei das histórias, apesar de chegar em 1940, porque eu era casada,
com a Silvia, o vô dela, que é o seu Cristino Garcia, pai da dona Terezinha, eles moravam no Horto. E ele trabalhava na ferrovia. Então eu sei das histórias, os caras faziam tijolo ali. Entendeu? Então tem história ali, cara. Quando nós construímos aquele lago, não sabia onde buscar água, era um fio de água. Fui pegar o Porox, você tem que me falar de onde é água. Aqui tinha uma mina aqui, outra ali, outra aqui. Não, mas se furar não dá. Conclusão, conseguimos achar o local onde ele falou lá e colocamos uma bomba e joga pra lá e vamos encher e põe carpa e faz o jardim japonês. Era para dar sequência. Aí fizemos a pista lá, aquela capelinha maravilhosa. Na sequência terminar aquela. Aí a casa principal, imagina, virar um museu. E aí eu volto a falar para você o que é decadência de uma cidade. E eu vou te falar o porquê. Eu não gosto de politicagem. Tá? Eu fui um amigo do Binho lá atrás, muito grande, do Cássio. Eu queria botar ele no Cássio, quis que ele fosse meu vice. Nós andávamos juntos, viajávamos muito feio. O destino nos levou para o caminho errado, não sei o porquê, mas tudo bem. Quando veio os 3 milhões para o Horto Florestal, era da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, do Campos Machado. Eu não quis falar nada porque, na verdade, né, a gente não fazia nem... Eu sempre falei, eu nunca fui oposição nem situação, a gente tem que ser solução. E o Campos me pediu para mim conversar com o pessoal da Câmara para aprovar os 3 milhões. Hoje só o pessoal está sabendo disso. Nem bem, nem ninguém sabe disso. Que eu estive lá. Que o 3 milhões tinha que vir para Mairink. E aí, por uma questão de politicagem, não veio os 3 milhões. Aí ele falou, mas tem que fazer hospital, tem que fazer aquilo. Meu, os 3 milhões é de graça para a cidade. É o dinheiro do Estado. Que foi enterrado e foi dado para outra cidade. Simples. Simples. Então tem coisas que não podem acontecer numa cidade. Não pode acontecer mais esse tipo de coisa numa cidade. Por isso que eu falo para você, eu não sou aquela pessoa que fica virando, não. Você tem que ser certo nas coisas. E foi um erro tremendo para a cidade. O Campos me pediu, mas Deus, como que pode? O Campos, eu não pedi para você primeiro para fazer a liberação do fórum lá, como vocês viram, mas esse dinheiro dos 3 milhões é exclusivo para isso. Eu não posso mandar para fazer o fórum, esses 3 milhões a gente tem que entrar para a reforma desse Horto Florestal, que fala o nosso saudoso Maluf, quando eu ia lá, meu amigo João Quezine, meu amigo do peito, e aquele Horto Florestal, que era do Estado, que eu passei para Mairink, que aquele é um pulmão do nosso Brasil. Até hoje o Maluf é assim, tá? É uma figura, isso é político, né? Mas ele fala muito de Mairink nesses termos. Né? Faz tempo que agora eu não vejo, depois que se acabou, que tudo aconteceu, eu não vi mais ele. Mas quando eu ia para o Brasil, ele falava sempre a mesma coisa para mim. Se me atendia muito bem, falava de Mairink com um carinho tremendo, e falava muito do João Quezine, que foi na época do Horto Florestal. Então eu falo para você. Então não podia desviar. E quando cheguei, eu falei, que pessoal aí que é do PT, que tem uma ONG que já pegou, que já está levando, que metade vai ser para o projeto, aí colocaram umas planilhas que a telha valia 100 contas, sei lá. Sabe? Eu só falei, gente, aí que eu falo um pouco de gestão. Isso aí era a hora de ter uma audiência pública dentro do cinema, do Senec, pôr todo mundo lá, pôr planilha, pôr tudo, mostrar projeto, porque não podia, não pode se perder dinheiro. E aí vem os erros, Carlinhos. Eu trouxe uma pró-infância para o São José. Você lembra? Fizemos um platô, foi feito pé direito. Aí não sei porque falaram que lá tinha uma nascente de água que não tinha. Porque não tem como ter nascente, se a rua é em cima, aqui onde a coisa embaixo é a igreja católica que acabou de construir. Então peraí, então você vai fazer a água benta vem de cachoeira então, né? Sim. Mas tudo bem. Estava lá, tiraram de lá para passar para o Vitória. E o Vitória, porque eu já tinha negociado com o pessoal do Vitória, como é o nome dele lá mesmo? Esqueci, depois eu te falo. Que fez o loteamento, que aquela área do lado era incompensatória para o município. Né? Porque lá também eu consegui, que era o Rodrigo Garcia tinha dado também uma creche para a saída do Vitória. O que se fizeram? Aí que eu falo que é os erros da continuidade, e aí a pessoa perde e não sabe o que perdeu. Pró-infância, onde era a pró-infância? Em frente ao BMQR. Está lá, pronta para começar. Não, vamos mudar, vamos passar para o Vitória. Perde a creche do Vitória, passa do São José, passa para o Vitória. Conclusão. Até hoje não saiu a pró-infância, 8 anos que eu estou fora, agora que não saiu a pró-infância, agora que vai sair a Praça da Juventude lá no Vitória. Sabe, a troco do que, gente? Quem quer saber se quem trouxe deixou de trazer, cara? Ninguém quer saber disso. Eu desapropriei os Senatures, que era um antro de
de pilantragem, porque as mães ainda me impressionaram que estavam naquela escolinha lá de cima, que precisavam de uma escola nova. Eu desapropriei e fui até onde deu, que é na ponta de Laje. Sim. E o Binho chegou, deu continuar, terminou e entregou a escola. É assim que se toca uma administração, gente. Agora não pode, tira uma infância de lá, passa para lá, vai ficar lá na saída do Jacques Zetune lá. Vai lá ficar lá na Praça da Juventude lá, sempre que a Praça da Juventude aqui, que é até para pessoa com necessidades especiais, não porque seja o Jardim Vitória, não porque seja o Jardim Cruzeiro, porque ali eu já tinha, porque eu pus ali, porque ali já tinha feito a pista de caminhada, que era nada, só cimentei e pintei coisas, virou a academia do Denis, onde todo mundo vai lá, você vai de manhã para lotar de gente, à tarde para lotar de gente, tem o pessoal da Runner correndo, fazendo exercício lá. E agora com a canalização que teve, que estão fazendo lá, que correram no buracão, aquele buracão, quantos campeonatos de moto eu fiz naquele buracão? Já fazer pista caminhada, bicicleta ali dentro do buracão, virar um espaço, sabe, esportivo na cidade, ali é um eixo para aquilo lá. Aí ficam de lá e jogam lá no Vitória. Será que se tivesse feito ali inaugurado a infância no São José, não teria ganho uma campanha? Facilmente? Então são coisas que não podem acontecer. Eu acho que é uma das metas que deveriam assinar, sabe, a obrigatoriedade de dar continuidade naquilo que o outro deixou. Só se for muito escroto demais a situação. Claro. Entendeu? E é isso por aí, por isso que acaba dando falhas, o pessoal acaba ficando desmotivado, sabe? E aí que está saindo aquela creche está saindo onde agora? Ia ser lá, eu tinha conseguido, está saindo na entrada do Caçanheira. Né? Isso, na entrada do Caçanheira. Tudo bem, vai acabar ajudando o pessoal de São José, do Renivine, vir para cá. Mas a gente acaba tendo 3 creches, tudo na Mitsubishi. Num polo só, né? Você parou para pensar? Entendi. Você percebeu? Então, que a gente, quando eu falo de dizer descentralização, você não tem como deixar Barreto, Granados, aquele lado lá de cima, desamparado. Você não pode fechar um posto de saúde, porque fechar um posto de saúde no Marmeleiro é um bem público. Sabe, você não pode deixar um posto de saúde, tem que a molecada para. A escolinha do Marmeleiro, que eu fiz a quadra, lá cobri tudo lá, era a melhor escola. A Eulália era diretor, se as festas, a comunidade naquela escola, é um negócio que fomentava ali dentro. Parava com a escola, põe as crianças num ônibus, criancinha pequenininha, para dar a volta de São Roque, para ir lá na Barreto, lá para ter lá na Barreto, cara. Absurdo. Isso aí é uma questão logística, sabe que as pessoas não têm noção, mas não é noção de fazer bonito para isso, para aquilo. Chama a comunidade, senta na escola, o que vocês preferem? Aqui que fica melhor. Meu Deus, eu prefiro aqui. Tá, dá colo, dá para formar classe, então a partir de agora vai ser aqui. É isso, a gente não adianta nada. Um pouco mais de participação popular. Qual a participação popular? Tem que ter. Tem que ter hoje, para não errar, tem que ser isso aí. Tem que ser isso aí. E assim mesmo é uma pancada, você sabe disso. Com certeza. Que vai agradar dos 100, você agrada 60, os outros 40 vão te dar. Mas aqui, voltando a falar aquilo que eu falei para você, deitando e dormindo, meu filho, o resto, faça a sua parte, né? Acertar tudo a gente não acerta. Meu pai. Acertar tudo a gente não acertar, né? Bom, gente, eu acho que vocês ficaram satisfeitos, né, com tudo que foi falado aqui. Foi uma conversa muito boa, ampla, sobre diversos assuntos. Agradeço deles a não ter se furtado de falar nada, porque vocês, nós todos de Mairink, merecemos saber. E o deles merece esse espaço para poder falar. Com certeza. Né? A gente agradece ter esses espaços, porque é complicado, né, meu? Principalmente quando eu falei de detenção, das coisas que ocorreram, tudo, é um negócio tão traumático, cara, que hoje Deus me deu essa liberdade de eu poder falar, principalmente, né, por ser inocente, mas que é complicado, cara, é complicado demais. Mas o pessoal tem que ficar sabendo, porque se a gente é um homem público, quando se fala se é um homem público, você é de quem? É do povo. Nem você tem dono do seu próprio coisa. Se você está exercendo o cargo público, você tem que dar a resposta da sua administração pública. Então eles merecem saber o que ocorreu e por que ocorreu e como ocorreu. Então, isso é legal. Agradeço muito, viu? Tem que estar aberto. Valeu! Meu povo, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Tenha Deus no coração. Amém. E vão tocar o barco. Né? E nós agradecemos a vocês assistirem essa excelente entrevista aqui, esse papo com o Denis. Vamos lá nos nossos agradecimentos. Eu acho que eu vou lembrar todo mundo de cabeça aqui. Vamos lá, produção me ajuda. Tata Benê Bambu, que é o nosso amigo que coloca os trabalhos dele aqui de bambu. O trabalho artístico. O trabalho artístico dele. Mas ao mesmo tempo tem espalhado pela casa toda. Casa toda, então dica, é um músico excelente também.
A pastelaria da minha mãe, que quando a gente não está recebendo os quitutes, ela está lá recebendo os netos. Isso aqui não seria possível com 4 bacurizinhas correndo aqui. Eu cheguei aqui, vocês estão nos ouvindo, eu cheguei aqui e falei assim, eu cheguei na creche, que legal, meu. Vai pisando em brinquedo, né? A Nath Vitória agradece. Axel Transportes, aqui, que ó, a empresária Tata e levando todo mundo para baixo para cima, aquela criançada maluca para as escolas, para todo lugar aí que vocês quiserem. Agradeço também a minha sogra Madá Doces, ela faz os quitutes aqui pra gente, faz bolos e tudo mais. Sim. Então, faltou mais alguém a ser agradecido? Não. Somente- A gente queria muito agradecer a alguma padaria pelos quitutes também, mas por enquanto a gente não tem padaria nenhuma para A agradecer. gente também tá. E vocês não reclamam desses cadeiros vendidos toda hora, né? Isso. Quando a gente foi patrocinado com uma loja de imóveis, a gente toca tudo aí também, tá? O que importa nesse canal é levar o conteúdo e a gente aprender, principalmente com o entrevistado que veio aqui e falou muita coisa interessante para nós, tá? E Hã? o Felipe Padovani me aceitou no Facebook. Fiquei de falar no próximo vídeo. Somos amigos, ó. Opa! Parcelada à parte. Parabéns, Felipe, parabéns. É uma boa aquisição. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo e é só ligar o aparelho. Valeu!